Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte aí da nossa família de quase 160 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer. Até porque esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, mas antes de falar da nossa convidada de hoje, eu quero dizer para você sobre a Albernaz Registro de Marca. A Albernaz é o nosso parceiro aqui que nos ajudou a registrar a marca do Eu Acredito Podcast, a marca do Eu Acredito na minha geração. Há um tempo atrás, eu tentei fazer o registro da marca com um advogado e ele me abandonou no meio do processo, sumiu na Arca do Mundo. Então eu entrei em contato com a Albernaz, com o Dr. Arthur, ele me deu toda a assistência possível para registrar a marca do Eu Acredito na minha geração, do Eu Acredito Podcast, juntamente ao INPI. Então se tornou um parceiro nosso de muita confiança e eu quero indicar a você. Há uma frase aí que diz que nada se cria, tudo se copia. E infelizmente as pessoas usam desse argumento para se apropriar daquilo que não lhe pertence. É injusto, né? Você pensa, desenvolve, planeja, cria, aí vem um infeliz lá, vai lá e toma posse para si, sem respeitar a história de quem desenvolveu o projeto, a empresa, o negócio, enfim. Mas seus problemas acabaram se você registrar juridicamente a sua marca, o nome da sua conferência, a sua frase, o seu texto, o restaurante, a clínica, a empresa, micro, macro, enfim. Entre em contato aí com a Albernaz Registro de Marca no Instagram. Não agora, mas depois, tá? No Instagram, que o Dr. Arthur vai te dar a melhor assistência possível. Tá nos meus stories, oficial Fábio Santos, e também no story do oficial Eu Acredito Podcast, o Instagram e o WhatsApp da Albernaz, para você registrar aí a sua marca. Você que está planejando as suas férias, o seu momento de descanso, o seu momento de lazer com família, se é do Paraná e região, ou se você está de férias de outro estado aqui no Paraná, eu quero apresentar a você o nosso parceiro, América Parque, que é um parque aquático ali na região de Iretama, Campo Mourão, um dos melhores parques aquáticos aqui do estado do Paraná. É incrível e, além de tudo, liderado aí esse América Parque, esse parque aquático, por uma família cristã, com valores, com princípios, e você precisa conhecer antes de decidir o seu destino para um momento de lazer, um momento de descanso. De descanso não, né? Porque quando a gente vai para um parque aquático, a gente volta mais cansado do que quando nós estamos trabalhando. Conheça aí o América Parque e eu já estou de volta. Sol, água e felicidade se encontram no América Parque, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. É isso aí, diversão garantida para toda a família América Parque. Muito obrigado aos nossos parceiros Albernaz e também América Parque. Minha convidada de hoje já esteve aqui algumas vezes no Eu Acredito Podcast, já é uma sócia deste projeto, sócia proprietária. Eu queria ganhar, viu? A quantidade do que ela ganha, para ela vir aqui ser sócia proprietária do Eu Acredito Podcast. Eu me sinto honrado em recebê-la mais uma vez a esta mesa. A Ruth Benigno faz parte do Eu Acredito Podcast. Missionária, mais uma vez, seja bem-vinda a esta mesa. Obrigada, Fábio. Quero
Quero agradecer pelo espaço que você me deu desde o ano passado. Desde a primeira vez que eu estive aqui, graças a Deus, Deus tem me dado uma notoriedade, né? E isso é para a glória dele, né? Não é para a nossa glória. Mas eu preciso reconhecer que comecei aqui, participando do seu podcast, trazendo alguns esclarecimentos. E a gente nunca pode esquecer de alguém que abriu a porta quando todo mundo fechou. Nós nunca podemos nos esquecer. Isso faz parte de caráter, né? A gente nunca pode se esquecer de quem estendeu a mão quando todo mundo nos abandonou. Então, eu sou muito grata. Hoje, Deus tem me levado em alguns lugares, mas eu iniciei aqui e é sempre honroso voltar a essa casa. Essa casa, maravilha. Eu fico feliz, Ruth, e também pelo seu sentimento de gratidão, né? Existem pessoas que têm dificuldades de reconhecer. Eu sempre digo que o ingrato, ele sofre de amnésia, né? É verdade, porque assim, às vezes você vê que pessoas, quando estão passando por situações difíceis, muita gente abandona. Aí aquela pessoa que caminhou com ela, quando ela recebe a vitória, ela abandona a pessoa. Isso fala de um caráter não forjado pelas escrituras, né? Não de um caráter de alguém que não nasceu de novo, não regenerado. Então, todos que nasceram de novo reconhecem, né? Quem deu apoio, quem abriu a porta, quem deu acesso. E você é essa pessoa. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu trouxe um presente para sua esposa, em gratidão, meu primeiro livro, que foi publicado. E eu quero agradecer, Fábio, de coração, tá? Entregue para ela, diga a ela que eu a admiro, que ela vai ter um galardão no céu. Você admira por ela me suportar, é isso? Exatamente. Aí, Gio. É forte. Olha aí, Gio. A mulher e a teologia. Parabéns também. Obrigada. Pela literatura escrita. Amém. Deus abençoe, né? Amém. Eu ouvi certa vez que quando você é um pregador, você tem um chamado, uma vocação de Deus, gera respeito. Mas quando você se torna escritor ou escritora, isto gera mais respeito ainda, porque te coloca na condição de uma autoridade, né, sobre determinado assunto. Então, parabéns aí pela literatura escrita. De alguma forma, ele dá ele consolida, né, você. Ele te... você escrevendo, você pregando, porque, por exemplo, hoje tem muitos pregadores. Pregador que copia a mensagem dos outros, pregador que... Enfim, mas quando você escreve, eu vejo que realmente dá mais um respeito, um respaldo ministerial. Meu esposo, quando nós estávamos no Goiás, ele foi se apresentar a um pastor, e quando ele falou, pastor, eu vim deixar o meu primeiro livro para o senhor e tal, o pastor olhou, você já escreveu um livro? Então, assim, claro que tem literatura boa e literatura ruim, mas esse livro é para despertar as mulheres para o estudo da teologia, né, para o desejo aprofundado de estudar as escrituras. Mas hoje também não é o seu caso, né? Mas hoje está muito fácil escrever livro. Tá? Tá, não tá? Não sei. Porque existe aquele pessoal lá que, tipo, você prega uma mensagem e ele transforma aquela mensagem que você pregou em livro. Isso, algumas pessoas já até me procuraram nesse sentido, tipo, olha, missionária, eu vejo que tem alguns vídeos seus, mas, assim, eu particularmente, no momento, não tenho interesse. Eu estou lançando mais 2 livros, um de esboço e um outro sobre o pastorado feminino, mas, no momento, eu não tenho interesse de pegar as mensagens e fazer. Mas eu vejo que o Hernandes faz, né, Christian? E tem outras pessoas também que fazem, muito, muito interessante. Tem muita gente que faz isso, às vezes não tem tempo para ficar escrevendo, e aí tem os especialistas que transformam as mensagens devocionais em livros. Só que já tem os picareta também, né, que fica pegando devocional alheios e criando livro dizendo que é dele, né? Pois é, eu tenho visto isso e eu nem sabia que existia, né? Mas essa semana passada eu tive com uma pessoa de uma editora, ele me falou isso, e aí eu fui dar uma olhada nos exemplos que ele me deu, e realmente tem gente para tudo, né? Plágio, né? Claro, como diz o pastor Célio, Jesus tem cada filho. Boa, Jesus tem cada filho estranho, Só né? Jesus para aguentar mesmo esses filhos. Ô, Ruth, ao mesmo tempo que você teve uma consolidação, foi em diversos lugares, atendeu agendas, podcasts, está sempre lá na FM com o César, em programas de debates e tal, veio também as críticas, né? Muitas. Quando você se posiciona sobre determinado assunto, vem muita crítica. E você ficou conhecida aí no cenário meio que gospel como uma missionária polêmica. Você se acha polêmica? Não, de forma alguma. É porque hoje falar a verdade se tornou meio que polêmico. Aí, assim, as pessoas dizem, ela é contra o pastorado feminino, mas ele é a favor do segundo casamento. Eu não sou a favor do segundo casamento. Eu tenho certeza que tem pessoas que, por exemplo, vamos pegar só um dia teu. Durante o dia, quando chega o final do dia, tem coisas que você fez que você se envergonha. Poxa, eu deveria não ter feito isso. Então, tem coisas na nossa vida que você não tem o conhecimento daquela situação. Se você pudesse voltar atrás, você talvez não faria.
dia. Mas, assim, eu vejo que em tudo Deus tem um propósito, né? Deus está nos trazendo e nos moldando para ser mais parecido com Ele. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que eu já falei que, por exemplo, soaram estranho aos ouvidos de alguém, talvez feriu alguém, machucou alguém. E aí, esses dias me disseram, olha, quando a senhora for em um outro podcast, vá lá e diga que a senhora é a favor do pastorado feminino. Então, e eu sentei com essa pessoa, humildemente expliquei, mas eu não sou a favor do pastorado feminino sobre esses termos, assim, assim, assim. Agora, uma esposa que trabalha com o marido, que recebe o nome de pastor, que nem deveria também, né, ter essa busca por título. Isso aí é outro problema, é outra coisa, é outra situação. Então, assim, não é um mérito. As pessoas acham que eu me coloco como inimiga das pastoras. Na verdade, é o contrário que acontece, né? Porque, como você falou, muita gente começou a me hostilizar por isso. Vou fechar essa porta aqui. Por exemplo, eu tive em João Pessoa. E aí alguém disse assim, a gente não vai abrir a porta da nossa igreja para ela porque ela é contra pastoras e a minha esposa é pastora. Eu não sou contra pastoras. Eu debato no campo de ideias, situações e questões teológicas. Não é que eu vou me tornar tua inimiga porque tu diverge de mim acerca de alguma coisa. E o fato de eu ver essas pessoas fechando portas, bloqueando, brigando, porque eu quero ver, e trazendo tudo para a área pessoal, e dizendo que você é ruim porque você se levantou contra o ministério do ungido, eu vejo que quanto mais eu vejo isso, mais eu vejo que há realmente pessoas despreparadas exercendo essas funções pastorais. É que também falta maturidade para algumas pessoas Sim. de compreender que você está em um podcast e você tem liberdade para emitir a sua opinião sobre determinadas coisas, sobre diversas coisas. Isso é democracia, você tem liberdade de pensar e de expressar o que pensa. Mas isso não quer dizer que você foi convidada para ir numa igreja, lá tem uma pastora, você vai ser desrespeitosa De forma alguma. ao ministério pastoral que exerce uma função pastoral lá. Você vai, enfim, pregar a palavra, ué. Sim, eu chego na igreja, eu cumprimento o pastor, a pastora, eu trato todo mundo com muito respeito. Por quê? Porque eu gostaria de ser respeitada. Eu gostaria de que a minha opinião também fosse respeitada. Assim a gente tem vivido, né? Pessoas desrespeitam a opinião de outras e depois querem exigir respeito. Então, assim, eu respeito todo mundo, eu trato todo mundo da mesma forma como eu gostaria de ser tratada. Inclusive, nessa minha viagem a João Pessoa, teve uma pastora de uma igreja que ela disse assim, quando você for num lugar, você fale assim, eu fui recebida muito bem por uma pastora numa igreja, e de fato fui. Essa pastora me levou para passear, me deu presente e quis andar comigo, mesmo sabendo da minha posição teológica com relação ao pastorado feminino. Isso demonstra equilíbrio, maturidade, isso demonstra preparo, isso demonstra de que debater no campo das ideias não te faz inimigo de ninguém. Perfeito, é debater no campo das ideias, divergências de pensamentos. Mas uma pessoa se considerar como pastora, ela está cometendo alguma heresia ou é só um pensamento diferente? Olha, nós já falamos sobre isso umas 3 vezes. Não, mas porque há uma diferença de heresia. Vamos lá. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não considero um pós-tribulacionista como herege. É verdade. Eu só acredito que ele pensa diferente. Sim. Eu, por exemplo, sou continuista. Aí vem um cara que fala, não, os dons eu não considero ele também como herege, apesar de discordar. Isso. É a mesma coisa você. Você defende a não existência do ministério pastoral feminino. Agora, quem defende a existência do ministério pastoral feminino é herege? Não, é só é algo que não compromete a nossa salvação, primeiramente, isso precisa ser dito, e é algo que a gente acaba debatendo no campo teológico e divergindo teologicamente. Por exemplo, tem gente que vai afirmar, com base em quê? Com base em experiências pessoais, com base em um chamado de Deus, com base em alguns casos que deixam a entender biblicamente de que Deus levantou mulheres para serem pastoras e... Para mim, eu hoje não me tornaria inimiga de ninguém, nem debateria sobre esse assunto mais, porque esse assunto hoje, para mim, ele já está mais do que assim, preenchido, embora tá aí um monte de gente pedindo debate com a fulana, com a cicrana, com a beltrana. Eu tive agora um debate que vai sair em janeiro com um pastor, e esse pastor, o debate inteiro, ele dizia, eu acho, eu penso, eu acho que não. Aí chegou um momento que eu disse, pastor, o que o senhor acha, diante do que a Bíblia diz, não é nada. Entendeu? Então, assim, ele não, mas me prova, me mostra e tal, e tal. Eu disse, estou o tempo todo mostrando para o senhor. Então, assim, às vezes, parece também, Fábio, eu quero até falar sobre isso, porque, assim, parece que eu sou grosseira, parece que eu sou ríspida, parece que eu sou a barraqueira. Tem gente que diz assim, o marido dessa mulher apanha, meu marido tá ali, feliz, satisfeito, não tem nenhuma mancha de taca. Então, são coisas assim que a gente diverte teologicamente. O povo reclama porque eu falo rápido, tem gente que fala devagar e o povo reclama, tem gente que se posiciona teologicamente. Por exemplo, hoje
Na Assembleia de Deus, eu sou a única debatedora a nível nacional que está debatendo em debates, participando de debates teológicos, né? Eu não vejo outras mulheres assembleianas participando. De uma certa forma, era para as pessoas olhar e dizer, poxa, vamos respeitá-la, né? Uma teóloga e tudo mais. Mas o povo desmerece. E isso começa onde, às vezes, dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Nos Gideões, aconteceu um episódio. Você congrega lá em Camboriú, nos Isso, Gideões, congrego, né? na Assembleia de Deus, Gideões, missionário da última hora. Aconteceu uma situação, um episódio lá durante os Gideões, que uma pessoa foi querer, me atacar e conversando com outra aqui do meu lado, porque essa pessoa vive nos podcasts, que não sei o que e tal. Olhei e disse, oi, irmã, Pai do Senhor, tudo bem com você? Não sei qual é o problema, né, que a pessoa tem contra mim, porque, eu não vou com a tua cara porque alguém falou que tu não é legal. Isso não existe, né? Pessoas maduras no reino não fazem coisas desse tipo. Mas aí o que acontece? Ela chegou e conversando com outra pessoa, disse, amado, tudo bem? Você está falando de mim? Pode falar para mim. Olha, eu vou nos podcasts, mas geralmente eu vou nos podcasts a convite, né? Eu não fico me oferecendo assim, não, né? Que nem as cantoras que brigam para cantar. E aí, ela é uma das que briga para cantar. E ela ficou intrigada. Mas a gente vê o quanto a mulher, ela é despreparada, ela é frágil no sentido de ser criticada. Por exemplo, hoje eu admiro muito a Ana Campagnolo, é uma deputada estadual de Santa Catarina, e ela diz, eu não choro, eu não costumo chorar, ela não costuma se derramar ou abrir o coração para as pessoas de forma que, né, ela vem expor as suas dores. E eu admiro demais isso, né, porque as mulheres hoje, elas são muito, como que eu posso dizer, não é nem frágeis, elas são mimizentas. Né? São muito vitimistas, competitivas, e às vezes a forma de uma mulher competir com a outra, isso tanto no ministério quanto fora, às vezes é até desonesta, desleal. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um trabalho chamado Mulheres Curadas, e essa pessoa foi uma das pessoas que mais me feriu, e ela nunca reconheceu para vir me pedir perdão. E esses dias até eu fiz um vídeo para o meu Instagram e falei, eu perdoo a fulana, a cicrana, que falou da minha aparência, a que trabalha com mulheres, a que saiu do vocal quando eu voltei a ser uma das maestrinas. Então, assim, muitas pessoas vão nos ferindo ao longo da caminhada. E a gente precisa entender isso como algo que Deus está permitindo que a gente passe para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecido com Ele. E não ficar no campo do vitimismo, né? Então, hoje, por exemplo, o fato de eu ter me colocado teologicamente nessa posição faz com que muitas pessoas que já chegaram para mim, alguns pregadores, disseram, eu concordo, irmã, com tudo que você diz, mas eu não posso falar. Não posso falar porque a porta fulana de tal vai se fechar. Eu conheço um Deus que quando Ele abre portas, ninguém fecha. E embora a gente saiba que no meio do sistema tem muita coisa que não é dirigida pelo Espírito Santo, né? Mas, assim, tem muita gente que concorda com o que eu digo, mas eles mesmos não têm coragem de falar. Então, eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai levantar alguém com unção, com coragem, com ousadia, para falar o que ninguém mais está falando, para ir onde ninguém está mais indo, e é isso. Perfeito. Mas, assim, eu vejo bastante comentários também em seus debates, nos podcasts que você vai, nas defesas, nos seus posicionamentos, e geralmente um dos comentários que as pessoas fazem é: qual é a necessidade de debater sobre isso, sobre esse tema? O que vai acrescentar se a mulher pode ser pastora ou não pode ser pastora? Qual é a sua visão? Há necessidade, de fato, de debater, de fazer uma defesa que a mulher não pode ser pastora? Olha, eu vejo comentários, por exemplo, a Música FM, ela é um celeiro de assuntos teológicos para debates. Esses dias teve uma pessoa debatendo se o cristão pode ou não ir num motel com a esposa. Tem pessoas que debatem acerca do pré, do pós, do cessacionismo, continuismo, se para ser pastor precisa ou não ter teologia. Eu já participei desse debate, inclusive, se devemos ou não confessar pecados. Então, assim, qualquer debate que a gente participar hoje, o povo vai dizer, Jesus está perto de voltar. E estão falando sobre algo tão fútil. A gente está falando sobre esse assunto para trazer esclarecimento a um povo que não estuda a Bíblia. E é um tempo pequeno, é um tempo de 1 hora, no máximo 1h20, 1h30, que você debate e duas posições diferentes estão sendo colocadas para que as pessoas comecem a pensar. Porque o povo hoje não pensa mais. O povo se deixa ser levado pela massa, né? pela onda, né? Dos falsos profetas, de tudo que é falado. Então, assim, há uma necessidade para trazer esclarecimento. Porque tem gente que tem dúvida. Tem gente que tem dúvida sobre o segundo casamento, tem gente que tem dúvida sobre o pastorado feminino, tem gente que tem dúvida sobre a continuidade dos dons, e os debates servem para esclarecer as dúvidas. E também serve para o povo examinar, né? Foi o que Paulo disse, examinar de tudo e retém o que é bom. Então, como é que eu vou examinar de tudo se eu não ouço um debate com diversas perspectivas ou com perspectivas diferentes daquilo que eu acredito? E nem ler a Bíblia, de quebra, né? Porque tem um monte de gente hoje dentro da igreja dizendo que é crente que não lê a Bíblia. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa até me achou ríspida pela minha forma
forma de falar, mas tipo, pedia para abrir nos profetas menores, ela abria dizendo, não tem na minha Bíblia não, deixa eu ler na tua. Por quê? Porque é uma pessoa que está demonstrando ali com suas atitudes que ela não tem uma prática de leitura bíblica, né? E Jesus disse aos saduceus certa feita que eles estavam errando por não conhecer a palavra de Deus. Porque quem não conhece a palavra acha que tudo é poder de Deus. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que hoje está afastada do evangelho, mas ela vivia de casa em casa entregando profecia para receber uma oferta. Então, assim, naquele período as pessoas olhavam, nossa, é mulher de Deus. Mas ela tinha aquilo ali como um meio de sobrevivência, entendeu? E agora que ela se afastou do evangelho, o que ela faz? Ela trabalha numa empresa. Por quê? Porque tem casos e casos. Tem gente que acha, não, Deus me deu um chamado, agora eu vou viver da obra, né? Que é algo assim muito errado também. Eu passei bastante tempo relutando em ficar só no ministério, porque temos vários compromissos, temos várias coisas, nem sempre tem agenda. Você também é pregador itinerante, você sabe que as agendas tem mês que está lotado, tem mês que não está. E hoje, pelo fato de ter muito falso profeta, de ter muita gente aí se autodeclarando pastor, pregador, acaba mesmo que caindo, às vezes, no descrédito, né? Então, assim, os corretos pagam pelos errados. Sim. E todos aqueles considerados debatedores, eles também são considerados como polêmicos. Você pega hoje aí no Brasil, debatedores como pastor Elias Soares, pastor César Cavalcante, o próprio César e alguns outros. Todos eles são taxados de polêmicos. Seria um rótulo que as pessoas fazem ou os debatedores são polêmicos mesmo? Então, de uma certa forma, eu falo por mim, né? Eu não saio de Santa Catarina, hoje eu estou no Paraná, né? Por exemplo, eu não saí de casa para vir até aqui simplesmente para jogar palavras ao vento. Eu estudei, me preparei, a gente conversa, combina algo assim por cima sobre o que a gente vai falar e eu vou me preparando naquele aspecto. Eu penso, né, no meu caso, eu não saio de Santa Catarina para ir a São Paulo para não defender ou debater aquilo que eu creio com todas as minhas forças. Então, ainda que alguém me chame de ríspido, arrogante, eu vou lá não é para ganhar um debate, mas é para convencer as pessoas daquilo que eu acredito. Então, nesse percurso, a gente se torna arrogante, porque, tipo, você corta alguém enquanto a pessoa está falando, você torna-se mais, assim, firme na sua forma de revidar. O pessoal fala muito do dedo, né? Eu, geralmente, estou debatendo e estou falando e usando as mãos, gesticulando. Mas há pessoas e pessoas. Por exemplo, o César, ele debate muito assim sobre contra heresias, acerca de situações pontuadas, assim, mais aprofundadas da teologia. E aí o povo diz assim, o César não entra no debate para perder. E eu concordo que a gente não vai debater, por exemplo, com um herege para perder para ele. Quem entra no debate? Aqui para nós. Quem entra no debate para perder? Ainda que não seja contra um herege. O meu esposo tem um irmão e ele disse que quando eles eram crianças que brigavam, daqui tua mão. Ficava aquele negócio. Aí faz agora. Aí eu tenho que bater por último. Sempre tem que ficar, não é verdade? Sempre tem alguém que tem que vencer esse negócio. Não, querendo ou não, quando você vai para uma discussão, debater no campo das ideias sobre determinado assunto, tem aquela questão do ego também. Você não pode sair de lá perdendo, sabe? Não, e tem uma questão também. Tem gente que não é preparado para perder para uma mulher e acaba depois atacando essa pessoa. Já aconteceu comigo, né? De debatedores, começar depois do debate, fora do ambiente de debate, até mesmo comigo ali nos intervalos, querer falar alguma coisa, me criticar pelo fato de eu estar ali, porque você não vê tantas mulheres debatendo, você não vê tantas mulheres que têm coragem de dar a cara a tapa. Por exemplo, meu último debate com o pastor Marcelo, ele aconteceu de que nas duas primeiras perguntas que ele fez, eu respondi um e a outra não soube responder, porque eu não sou realmente professora de hebraico, né? Que é professor de hebraico ali é ele. Mas o que o povo disse? Ela não sabe, ela foi despreparada para debater. Então, tem horas que realmente você não vai ter resposta para tudo, né? A gente está ali para ensinar, mas também, de uma certa forma, a gente acaba aprendendo. E no caso dele, que ele já é um mestre, é alguém já assim bem gabaritado, eu sou, claro, uma aluna desses debatedores. Eu vou Dilmar agora. Eu acho que num debate, ninguém perde e ninguém ganha. Isso. Porque quem perde faz todos perderem e quem ganhar faz todos... Que lástima. Não, porque ganha aquele que assiste, porque acrescenta alguma coisa, informação, conhecimento, edificação. É claro que tem debate que não edifica nada, mas traz informação, traz verdade. Conhecimento, né? Na pior das hipóteses, a gente aprende a como não ser igual a determinada pessoa. Pronto, perfeito, isso aí. Mas na sua perspectiva e na sua visão, o que de fato é heresia? O que pode caracterizar alguém como herege? A heresia, ela distorce, por exemplo, o que a palavra diz. Uma heresia, ela está fundamentada. E os hereges, os falsos profetas, eles estão dentro da igreja usando a Bíblia para defender aquilo que eles, de fato, acreditam. Mas a heresia é algo muito grave. É algo que vai realmente de encontro ao que a Bíblia diz. Por exemplo, hoje, trazendo para a questão financeira, né, os
falsos profetas, os hereges, eles usam muito a questão financeira, né, para ter proveito, para tirar proveito do povo. Por exemplo, aquele profeta da chuva, ele foi no Maranhão, né? Um africano, David Walker. Ah, sei. Ele foi no Maranhão. Aí ele chegou lá e as pessoas começaram a convidar, os pastores começaram a convidar as pessoas, venham, porque vai ter milagre, vai ter cura. E não aconteceu nada. Né? Ele disse, por exemplo, ele se tornou um herege para mim, porque eu vi um vídeo dele recentemente dizendo que Deus pediu ajuda dele quando foi criar os planetas e colocar os planetas no lugar. Que ele já ouviu o som da última trombeta e ele ele reproduziu com a boca. Isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que aquele dia, ora, ninguém sabe. A Bíblia não fala como vai ser, como que Deus criou os planetas, como que Deus criou ali o universo em detalhes, para ele dar esses detalhes. Então, isso é uma heresia, isso é algo muito grave. Então, uma heresia é tudo aquilo que que confronta o verdadeiro ensino da palavra. Então a heresia seria aquilo que fere uma doutrina bíblica. Sim. Por exemplo, tirar Jesus da divindade, dizer que ele só foi um anjo, colocar o Espírito Santo não como Deus, mas sim como uma força ativa. Colocar Maria como intercessora. Então isso, de fato, é uma heresia e essa pessoa que está falando pode ser considerado herege. Um herege, com aquilo certeza. que fere, por exemplo, a soteriologia, a salvação é pelo mérito do homem, isso pode ser pelas obras. Pelas obras, não pode ser caracterizado como heresia? Sim. E aí, nós, né, precisamos, para a gente combater esse tipo de ensino, o que a gente precisa? De muita Bíblia, de muito estudo, no mínimo um curso teológico básico para que você consiga identificar com mais precisão como que você vai saber explicar uma situação dessa para alguém que está com uma dúvida. E aí eu fico mais triste porque eu vejo que quanto mais a gente às vezes fala sobre isso, menos mulheres preparadas para esse assunto a gente vê, né? Preparadas mesmo para estar ali na linha de frente. As mulheres não se preparam em muitos lugares para serem professoras de teologia, para defender a sua fé, né? Para fazer uma boa apologética. Então, a culpa não é da falta de tempo, a culpa não é da falta de recursos, a culpa é da falta de prioridade. Qual a pessoa que hoje fala mais heresias no Brasil e poucos desconfiam que ele é herege? Você tem uma ideia? Meu Deus. É porque assim, Valdemiro Santiago. Aí eu vou trazer ali para a turma meio que neopentecostal. Valdemiro, Valdemiro, por que ele fala... Ele pode ser um herege? Em quais aspectos ele dissemina uma heresia? Ele estava, inclusive, domingo na minha cidade, lá em Camboriú. E muita gente foi. E o povo vai atrás dos milagres. Por quê? Porque a pessoa se coloca como um enviado de Deus, como alguém que Deus está usando, e ele se denomina, por exemplo, um profeta, um curandeiro, alguém que é usado. Por exemplo, quando ele tomou a facada, ele estava vendendo, não sei se era o povo que estava vendendo uma camiseta igual, ou a camiseta manchada de sangue, o povo estava passando a mão, isso é uma heresia. E quem apoia isso, e quem se cala diante disso é considerado um herege. Porque não é o teu lencinho, porque assim, minha mãe, por exemplo, ela gosta muito dele. Graças a Deus saiu o programa dele da TV, porque ela assistia direto. Mas ela tinha as toalhinhas. E quando ela saía, ela colocava a toalhinha. Eu disse, mãe, para com isso, mulher. Aí uma vez teve um evento da Igreja Mundial, e a pessoa que foi lá, foi um dos vice dele na época, que inclusive já se desligou e já abriu seu próprio ministério, mas o cara estava lá. E a minha mãe passou mal no evento. Eu disse, mas você não está vindo na Jesus, não, você está vindo um comedor de feijão igual a gente. Então, assim, esse povo, eles tentam se colocar numa posição de que você, por mais que os idolatre, por mais que você os admire, eles não tentam diminuir essa admiração, essa idolatria que você tem com eles. Eles se mantêm naquela posição, por exemplo. Tem um profeta aí que ele anda todo apertadinho, né? Que ele diz que é o maior profeta do Brasil. Ele mesmo fala que ele é o maior? Ele mesmo fala. Já tá, tem até um vídeo dele no YouTube, no Instagram, falando. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que é pelo fruto que conhece. O homem nem se veste como homem. Está dizendo que é um dos maiores profetas do Brasil. Paciência, né, Fábio? A pessoa que ela não sai por aí dizendo que é. Quando Deus levanta todos os profetas, os maiores e os menores, você vê o estilo de vida deles. Deus vai ali, procura eles, e na maioria eram sacerdotes que iriam exercer o ofício sacerdotal, e Deus os chama para profeta. Eles têm uma visão de Deus, eles têm um encontro com Deus, eles têm algo com Deus que marca o ministério deles. E na grande maioria, um profeta verdadeiro, como se identifica? Na grande maioria dos casos, o que eles profetizam, o povo não quer ouvir. O que eles profetizam, o povo não quer saber. O povo hostiliza, o povo rejeita, o povo fala contra, né? E aí, depois que eles trazem a mensagem de juízo, para que o povo se arrependa e se volte a Deus, aí eles trazem uma palavra de que Deus agora vai sarar a terra, de que Deus agora vai trazer bonança, de que Deus vai devolver eles para o seu lugar, entende? Então, a marca, eu
prefiro falar sobre as marcas do verdadeiro profeta. É como a nota falsa e a verdadeira. Você conhecendo bem a verdadeira, você não vai aceitar receber a falsa. Inclusive, esses dias eu fui numa igreja, preguei e recebi uma nota falsa. Não foi como oferta, o rapaz foi comprar um livro e me entregou a nota falsa. Disse, ô Vaso, vigia. Ele, mas eu não conheço a falsa. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo, quando você não conhece o falso, você tem um falso por verdadeiro e você acaba aceitando. Então o problema é de quem? É de quem não estuda. E de que se deixa levar por esses falsos profetas. Porque uma pessoa que toca a trombeta para ele, que diz que ele estava com Jesus, com Deus na criação, de que ele é isso ou aquilo, se considerando a quarta pessoa da Trindade e aceitando que o povo idolatre, ele é um falso profeta. Um dos significados também da palavra heresia está nisso, aquele que resiste à verdade. Às vezes, o herege não é o cara que está falando coisas erradas, mas é aquela pessoa que está resistindo àquele que está falando uma verdade. Para de olhar aí, me dá atenção aqui. Não, Fábio, é porque o povo está me chamando de pastora, gente. Gente, vocês têm misericórdia. Fale, meu filho. Eu tô conversando sozinho, ué. Tá conversando sozinho. Oh, Deus. Meu esposo falou, Ed Macedo, Caio Fábio, Ed René e Ricardo Gondim, tudo herege. Por exemplo, o Ed René... Cada vez mais ele surge com heresia nova, né? É o sêmen. Deus Mãe, agora, né? Deus Mãe, né? Teve até um pastor que tu admira muito, né? Que fala que depois ele veio pedir perdão, né? Que ele falou que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Então, assim... Não fala do meu pai aqui, não. Para. Eu não citei nomes. E outra coisa, foi uma pilantragem que fizeram com ele. Foi uma pilantragem, porque não pegaram o contexto da fala, pegaram 15 segundos. É um absurdo. Não, mas o povo é terrível. Pegar 15 segundos de uma fala do camarada e colocar na internet dizendo que o cara cometeu uma heresia. Viu? Quem vê 15 segundos antes, ele fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Pô, você sabe, Ruth, você é pregadora, tem um momento que você está na empolgação ali, se você não tomar cuidado, você fala... Só não dá para se empolgar dizendo que as crianças que têm autismo, transtorno, é porque a mãe teve relação com Satanás, né? Aí não dá. O povo tá usando o púlpito para falar muita besteira e depois aí eles colocam a conta no calor da emoção. Não, peraí. O espírito do profeta, né? O profeta, ele tá sujeito ali ao espírito. Então ele tem que ter cuidado com aquilo que ele vai falar, Fábio. Né? Esse negócio de, eu vou pedir perdão, vou me retratar porque eu errei. Tem que tomar cuidado com isso, para não se deixar levar pelo emocionalismo, por desabafos naturais ali que você quer às vezes desabafar, falar uma coisa para viralizar também e deixar aquilo fluir. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque acaba ferindo muita gente, decepcionando muita gente. E hoje o povo não é mais bobo. Hoje o povo não está mais aceitando os pedidos de perdão de um monte de gente que erra de uma forma meio que propositadamente e depois vai lá, me desculpa porque eu errei. Né? Tem que ter muito cuidado. Mas na sua opinião, a Bíblia, essa aqui, nessa tradução, qual é essa tradução aqui? João Ferreira de Almeida? Qual? Atualizada, contextualizada? Essa aqui é a atualizada. Ela é a Bíblia corrigida. De Estudo Pentecostal. Revista corrigida. Corrigida e atualizada. E atualizada. Vamos lá. Essa aqui, ela não está com os originais, certo? Não está com todo o original. Não. Nos detalhes do original, algumas coisas são mudadas. Há interpretações. Há algumas colocações nas traduções e há algumas coisas tiradas do original também que não estão aqui. É para tornar de uma forma mais inteligível para o povo que está lendo naquela língua. Sim, mas existem coisas que estão aqui que não está no original. Tem alguns grifos. Sim, e existem coisas que não tem aqui que tem no original, sim ou não? Sim. Eu posso dizer que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Mesmo não tendo... Mas o significado é o mesmo. Ainda que... Porque é por isso que todo mundo que, por exemplo, faz um curso teológico, é recomendado que estude grego e hebraico. Para quê? Para conhecer as línguas originais. Porque na língua original, muita coisa tá de uma forma... dá de se entender de uma forma e na nossa tradução em português se traduz de uma outra forma. Por exemplo, as várias traduções em português hoje, uma diz uma coisa, outra diz outra. Uma se torna mais fácil de entendimento, outra nem tanto, né? Essa corrigida aqui e a atualizada, o pessoal diz que já está meio que ultrapassada, mas é, por exemplo, uma das traduções que a Assembleia de Deus mais utiliza até hoje. Sim, é porque sempre elas são atualizadas não na questão de perder a sua essência, de mudar a sua doutrina, mas a fim de corrigir algumas coisas que se encontraram agora, de alguns textos que eles encontraram o significado no momento e tal. Mas ainda assim, ela contendo a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus ou ela só contém a palavra de Deus? A gente pode afirmar realmente que essa Bíblia
Por exemplo, a Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. No Novo Testamento, tem 39 versículos que só tem um hífen, só tem um traço. Eu perguntei a um ancião da Testemunha de Jeová uma vez e ele falou, é porque essa no original a gente não tem significado ainda, a gente não conseguiu a interpretação desse texto, então a gente preferiu deixar só um traço. Ou seja, tem 39 versículos na Bíblia Novo Mundo que só tem um traço, porque não houve interpretação, isso na Novo Mundo. Ainda assim, mesmo a gente não tendo toda a tradução do original, é a palavra de Deus? Então, os tradutores podem cometer erros. As pessoas que, por exemplo, a Septuaginta, né, foi escrita ali por 70 pessoas e no final eles fizeram aquele ajuntamento e tudo mais. Mas ainda assim a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Por exemplo, a Bíblia Católica aumenta 7 livros. Por exemplo, como é que tu está falando da Novo Mundo, tira isso. Alguém aqui no comentário está dizendo, eu não concordo que a revista corrigida e atualizada tem muitos erros. Tem. É por isso que vão surgindo novas traduções, para tentar aproximar o leitor do original. Então, a gente precisa, inclusive, buscar adquirir essas Bíblias, que, na verdade, na grande maioria, não são tão baratas. Por exemplo, as Bíblias que eu recomendo, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo NAA. NAA é uma das traduções mais aproximadas do original que a gente tem hoje. Então, o povo quer investir para comprar uma Bíblia dessa? A Bíblia dessa custa aproximadamente R$300. Tem gente que não tem coragem de fazer um investimento desse. Então, a culpa, ainda assim, nunca é da palavra, nunca é da falta de entendimento, é do povo que não tem sede para estudar. Spurgeon escreveu mais de 150 livros num tempo que não tinha computador. Né? Então, assim, às vezes ele estava dormindo, a esposa dele escrevia o que ele falava enquanto dormia. Isso demonstra, né, uma grande vontade de deixar um legado para a posteridade. O povo hoje não está preocupado, Fábio, em deixar um legado para a geração que está vindo aí. E aí você diz que acredita na nossa geração. Essa geração precisa de uma chacoalhada, porque essa geração Z, né, considerada a geração da tecnologia, é uma geração emburrecida em muitos contextos, e principalmente no evangélico. Mas não é só essa geração, não. Na verdade, essa geração, ela tá escrachada, assim, apresentável como uma geração burra, uma geração corrompida, descompromissada, por causa da mídia. Nós vivemos uma geração midiática. Estava até conversando com um amigo meu esses dias que escândalos sempre houve, só não tinha a divulgação que tem hoje. E aí, sobre a Novo Mundo que tu falou, é uma tradução bem herética, a Bíblia na tradução Novo Mundo. E as traduções, elas são necessárias para corrigir as imprecisões que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Então, assim, eu concordo que haja essas inovações, essas novas traduções, e a gente tem, na verdade, que buscar adquirir esse conhecimento. Mas o que foi que tu falou? Você não está prestando atenção, você está prestando atenção mais na conversa do celular. A gente precisa reescrever a Bíblia? Não, tá doido? Não, de forma alguma. A não ser que seja escrevendo. Você já viu, esses dias eu vi uma senhora de quase 100 anos, ela reescreveu a Bíblia, escreveu a Bíblia à mão, né? É muito dedicada. Tem muitas pessoas que fazem isso, só se for nesse sentido. Agora, reescrever a Bíblia, né? Até porque quem falou isso não tem moral nenhuma para falar de Bíblia nem de nada. Passou a vida toda chamando Deus de o cara lá de cima. Se poupe. Mas tem um outro pastor também, né, que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, mas a forma como ele falou dela ser atualizada é mudar alguns textos bíblicos que se adapte à nossa cultura. É o que o povo está fazendo hoje, querendo criar frase para polemizar, depois não aguenta. Porque uma pessoa que diz hoje que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que Deus decidiu revelar a esse mundo está contida na Bíblia. É por isso que muitos teólogos reformados, eles dizem, você não precisa ir atrás de um profeta. A Bíblia aberta, ela é uma profecia para a sua vida. Então, o pessoal está criando frases de efeito para tentar também polemizar. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que acontece? Vão surgindo novas traduções para que tragam um melhor entendimento ao povo. Até porque, antigamente, a gente tinha chave bíblica, algumas concordâncias bíblicas, mas hoje a gente tem, por exemplo, um comentário bíblico de Gênesis e Apocalipse. E ali vai te dar muitas dicas, muitas instruções da questão cultural, da questão do povo, da cultura do povo. E ali é muito importante para você, né, contextualizar a sua mensagem. E ao longo dos tempos vai, né, tendo essas modificações. Hoje tem um dicionário que é um dicionário até muito... Ele está traduzido, né, no hebraico, no grego, mas ele é muito caro, inclusive nem é todo mundo que tem condições de adquirir, ele é virtual. Alguns debatedores da Musical, eles têm ele. Christian, fala para mim aí o nome, por favor. E assim, é o Logos, né? Então, assim, e muita gente hoje, com todo o acesso que tem, Fábio, ainda busca não estudar a Bíblia e se deixa levar pelas falsas profecias e as ideologias. Ruth, e também se a gente trazer
essa ideia de que a Bíblia só contém a palavra de Deus, isso abre uma brecha para dizer que a Bíblia ela é falível, né? Falha. Ela falha, que ela é errante. E isso aí coloca a Bíblia em descrédito. Então, Sim. ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra que Deus decidiu revelar a esse mundo. E a Bíblia contém informações, instruções para todas as áreas da nossa vida. Esse final de semana eu preguei e falei sobre Cantares, né? Um livro que você deve ler, eu creio, de forma literal. Ali é um relacionamento do marido com a esposa. Se você quer entender sobre relacionamento conjugal, se você quer ler, entender um pouco sobre a brevidade da vida, o sofrimento da vida, leia Eclesiastes. E se você quer dicas para a sua vida, leia Provérbios. Instruções para a sua vida. Ali ensina como você não ser fiador de ninguém. Ali ensina como você tomar cuidado antes de se meter na vida alheia. Salomão disse que assim como quem puxa um cachorro pelas orelhas, assim é alguém que se mete em conversa alheia. A Bíblia ali, em Provérbios, ele fala sobre a mulher rixosa, fala sobre a criação dos filhos, fala sobre o pai, fala sobre muitas áreas da vida que você, por exemplo, às vezes fica buscando conselho nos outros, mas a Bíblia está aqui para te aconselhar. Por exemplo, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ali é o código de ética do cristão. O Sermão da Montanha, o maior sermão que Jesus pregou, é o nosso código de ética. Como é que nós devemos fazer as coisas? É para ser visto? Dar esmola para ser visto? Orar para ser visto? Jejuar para ser visto? Não. A gente deve fazer tudo isso para a glória de Deus, para buscar conhecer a Deus. E o povo hoje, por falta de leitura bíblica, acaba cometendo umas coisas que eu vou te dizer, envergonha o evangelho. Eu não sei por quê que o meu Instagram me sugere cada coisa. Está agora me sugerindo direto o vídeo de um senhor muito alto, branco, vestido com aquelas roupas assim, de religiões afro, mas assim, é umas cores assim diferenciadas, é um amarelão, é um vermelhão, é um brancão, e eu fico, gente, como assim? É um azul, e ele rodando. Ele é pastor, né? Qual é a finalidade? Que glória traz para o nome de Cristo um trem desse? Entendeu? E o povo se deixa levar. E tem igrejas, pseudo-igrejas, como diz Malafaia, que abre porta para esse povo. Porque se não tivesse circo, não teria palhaço. Esses dias eu vi um trepando na coluna da igreja e com o som do pica-pau, assim, batendo na coluna da igreja. É uma lástima. Isso é o neopentecostalismo ou é o pentecostalismo idiotizado? Eu acho que isso aí já foi além do neopentecostalismo. Porque algumas igrejas neopentecostais, elas estão aderindo à teologia, elas estão ainda que algumas criem o seu próprio projeto, seu próprio curso teológico, como, por exemplo, o pastor Luiz Hermínio, pastor presidente do Mevan, ele tem uma escola teológica dentro da igreja dele, é uma igreja considerada neopentecostal, mas eu tenho um pastor sóbrio, pregador da palavra, e tudo que se esforça, né, para ensinar o povo. E ainda que alguém divirja dele teologicamente, o povo diverge da gente em todas as áreas, né? Mas, de qualquer maneira, tem igrejas neopentecostais que estão buscando estudar teologia, criar seu próprio curso, instruir o povo, mas tem umas coisas que não dá nem para ser considerada igreja. Aí você vai olhar quem está pastoreando essas igrejas. Alguém com a unção que comprou. Porque agora tem alguns lugares que tem gente que, tipo, abre uma convenção e sai ungindo pastores aí à torta e à direita. Esses dias eu vi uma mulher sendo ungida pastora, eles derrubaram um litro de mel na cabeça da mulher e a mulher começou a se bater. Que negócio é esse? Não são. Semana passada, um rapaz postou um status no Instagram, eu disse, espera aí, deixa eu complementar. Ele disse assim, não inveja o vaso. Não toca no ungido. Eu disse, tu só esqueceu de dizer que unção não é barulho, unção não é movimento, unção é poder de Deus para ganhar almas. E esse povo acha que rodar, cair, pular, bater a cabeça, pular em cima de cadeira, quebrar púlpito, que é uma aberração que a gente vê por aí, né? Tem um cara que quebrou o púlpito da ceia, olhou pro pastor e o pastor, acho que desprezado assim na vida, disse, continua. Prejuízo fica comigo mesmo, continua. Poxa, é um despreparo. Será que ganhou oferta depois? Não sei, mas se eu fosse o pastor, eu teria tirado dele o recurso para arrumar e comprar minha mesa. É bizarro algumas coisas que estão acontecendo, é uma palhaçada. Né? E por causa disso, o evangelho de Cristo anda sendo envergonhado por causa dessa raça de víbora. Que naquele grande dia vão chegar diante de Deus e vão receber do Senhor. Eu não te conheço, não te chamei para ser palhaço. Eu não te chamei para entreter lobo, para entreter bode. Eu te chamei foi para apacentar ovelhas. Isso se esse povo tem chamado, né? Porque eu fiquei assim muito descrédito, assim me caiu mesmo assim o crédito em alguns lugares, algumas igrejas que abriu ali porque Deus me dirigiu para fazer isso. E quando você vê, o cara está colocando lá dentro para pregar um cara que faz o povo ter dente de ouro. Qual é a finalidade que Deus vai te fazer sair um dente de ouro, cara? Qual é a finalidade de Deus hoje revelar a placa do teu carro, teu CPF, sendo que já se sabe que tem aplicativos para fazer isso, entendeu? Então, assim, eu oro para que Deus derrube os falsos profetas. Tem também que ora para emagrecer, né? Tem. Faço uma oração por mim, eu preciso perder 10 quilos. É triste, a gente ri, mas o caso
É mais sério, né? Porque às vezes eu fico na minha casa olhando. Eu moro numa cidade cercada por montanhas. Eu olho para aquelas montanhas e eu fico pensando, Senhor, como que é que o Senhor está vendo essa aberração que está acontecendo no meio da igreja? A gente às vezes ri, às vezes a gente questiona, mas, gente, é uma aberração atrás da outra. E eu fico triste que as pessoas que têm espaço, Fábio, elas não usam o seu espaço, muitas das vezes, para falar contra isso. São briguinhas internas, é um brigando por política com o outro, é um querendo derrubar. Não, gente, para. A gente precisa usar o espaço, pouco, muito que a gente tenha, para falar ao povo que abra seus olhos. Porque se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Mas o problema é se a gente começar a denunciar isso para o mundo, porque hoje tudo é exposto nas redes sociais, né? Para o mundo, isso não vai ficar como um reino subdividido, que a gente vive um atacando o outro, como já acontece, né? Então, o reino de Cristo, ele não é essa movimentação herética. Eu tento até procurar palavras corretas para falar. Não é isso, essa aberração que a gente tem visto. Eu penso que uma divisão, ela se constitui quando você está no ministério e aí você acaba saindo daquele ministério, depois abre seu próprio ministério, às vezes sem direção de Deus. Isso pode ser considerado uma divisão, um reino dividido. Mas, por exemplo, um caso de alguém que não tem chamado nenhum, começa a fazer um culto ali na garagem, depois esse culto está dando certo, aumenta o lugar e vai e começa a trazer hereges para ensinar ao povo, apacentar o povo com o que eu posso dizer, uma grama artificial. Né? Então, assim, isso não pode ser considerado reino. Eu sei que dentro da igreja há uma igreja que o Senhor vem buscar. Eu sei que dentro dos templos há um povo que é crente, há um povo que não é. Mas eu te confesso que eu ando desanimada em ver que para praticar a política da boa vizinhança, todo mundo aceita tudo enquanto. A pastora ali está no erro. O pastor ali está no 10º casamento. Ninguém diz nada. Porque, afinal de contas, não se pode tocar no ungido. Mas alguém que é espontâneo, é verdadeiro, é sincero, fala de suas quedas, suas lutas, seus levantes, tudo isso para talvez motivar um pequeno grupo de pessoas, de repente, que estão falhando na caminhada, estão desistindo da caminhada por terem caído e não ter ninguém que o ajudou. O povo bate em cima desse povo. Enquanto isso, os falsos profetas andam nadando no dinheiro, às custas de uma igreja, que não é igreja, Fábio. Não tem como. A igreja que Jesus vem buscar no arrebatamento é uma igreja que consegue discernir um falso profeta de um verdadeiro. Mas nem sempre o povo é culpado. Porque o povo acaba sendo manipulado. O povo é culpado por não estudar a palavra. Porque, Fábio, se eu tenho preparo para uma coisa... Por exemplo, eu fiz um curso de técnica de enfermagem. Todas as vezes que eu vou num hospital, por exemplo, eu fico observando a forma como as enfermeiras administram o soro na minha veia. Por quê? A gente é instruída a não administrar soro cheio de bolhas. Então, eu tenho um certo conhecimento acerca daquilo, né? Que o soro com muitas bolhas, ele pode causar em você algumas complicações na sua saúde, até levar você a óbito. Então, se você tem conhecimento e se deixa levar por isso, você é pior do que eles. Então, assim, eu penso que o povo, ele se torna culpado por não buscar conhecimento. Porque, meu irmão, hoje ninguém anda sendo manipulado assim. Hoje nós temos acesso a tudo que é informação. Se o povo está sendo manipulado, é porque eles realmente querem. Perfeito. Mas aqui para nós, o que gera mais escândalo? A igrejinha lá que faz os cultos deles lá, meio que afro, né? Que tem bastante na Bahia, né, Ruth? Aí tem esse cara aí que você falou, um altão também, que se veste com a roupa estranha lá e gira. Aí tem na Bahia que o povo se veste de branco. Não sei se é na Bahia, eu já vi uma igreja. Se veste todo de branco. Tu é baiano, cuidado para tu não apanhar. Não apanha, não. O povo se veste todo de branco também, gira. Uns movimentos estranhos, né? O que gera mais escândalo? É esse povo que está lá ou essas páginas que traz a público para o Brasil? Porque aí o ímpio vem e fala, pô, isso é igreja? Entendeu? E fica escandalizado com a própria igreja, pô. Eu penso que o problema é quem comete o escândalo e não quem o denuncia. Na verdade, o Senhor... Mas as páginas não denunciam, posta em forma de chacota, isso não é denúncia. Porque quando você posta isso e denuncia, trazendo referências bíblicas, atacando não, mas mostrando as verdades... Atacando o erro, né? Atacando o erro, mostrando as verdades bíblicas contra aquilo, é beleza. Mas coloca tudo em forma de deboche, pô. Aí... Pois tem muitas páginas que se dizem cristãs que estão prestando um desserviço ao reino. E naquele grande dia também o Senhor vai prestar contas com todos eles. Mas assim, depois do neopentecostalismo vem o neopaganismo. Tem muitos pagãos hoje disfarçados de neopentecostais. E o pior é que esse povo não se declara neopentecostal. Eles se dizem ser pentecostais até o tutano. Eu já falei isso, acredito que aqui uma vez. Gente, pelo amor de Deus, para de palhaçada. O pentecostalismo clássico,
que o pentecostalismo raiz ele é diferente disso daí. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que querem pegar, durante a história, né, no início ali do protestantismo, os grandes avivamentos que houveram, e quer comparar aquilo lá com o que está acontecendo hoje. E realmente eu sei que aconteceu muita coisa, a unção do riso, a unção do cair, se rolando e tal e tal. Aquilo ali tudo também, eu não vejo base bíblica para isso, mas as pessoas poderiam não ter importado isso. Né? Muita coisa está sendo importada dos Estados Unidos. Então, o problema hoje não é quem denuncia, o problema é quem faz. Né? O problema não é quem expõe algo, é quem cometeu aquela coisa. Mas o povo fica naquela coisa, não toque no ungido. Que ungido? Quando a pessoa é ungido de Deus, ele cai, a Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ele não fica caído, porque o Senhor é poderoso para o levantar. Mas eu só vou me levantar quando eu reconheço que eu caí. Eu só posso me levantar quando eu reconheço que realmente eu falhei, eu tropecei, eu bati a cara na parede, eu preciso reprogramar a rota, voltar ao centro daquilo que Deus deseja para mim. Então, falta reconhecimento e falta que o povo pare de ser gado. Sim. Eu falo contra uma falsa profeta do Nordeste, e essa semana uma pessoa veio pro meu Instagram, me atacou, falou um monte de coisa. Aí eu fui lá, bloqueei, pois ela entrou novamente e disse, não me bloqueia não, e começou a me xingar e falar um monte de coisa. Por quê? Porque eu me coloco contra falsa profecia, eu me coloco contra uma pessoa que se diz pastora, profeta, e ela pega práticas do mundo para dizer que eu estou fazendo isso na minha pele, porque isso aqui não tem nada a ver. Eu estou fazendo isso aqui porque Jesus pegou a samaritana, certo, mas quando Jesus se encontrou com a samaritana, ela não teve tempo para estudar. Ela foi com o conhecimento que ela adquiriu em Jesus, ganhou toda uma cidade, falou de Jesus e reconheceu. Jesus falou tudo o que eu fiz. Então, o que eu fiz no passado, quando eu encontro com Jesus, eu abandono. Porque tem muita gente dentro da igreja que também nunca se encontrou de verdade com Jesus. Mas uma vez que eu me encontro com Jesus, eu preciso mudar a rota, mudar a vida. Não é esse negócio de que eu tinha uma tatuagem, vim para Jesus, fiz 10. Porque Jesus não quer o meu corpo, Jesus quer o meu coração. Jesus nos quer por completo, corpo, alma e espírito. E ainda que essa mensagem não convença corações como deveria convencer, é isso que eu vou continuar falando. Jesus salva, cura, liberta, batiza, é os 4 pilares da quadrangular. E ele vai voltar para buscar um povo que abandonou a prática do pecado e está buscando se santificar dia após dia. Então, tu não vê problema nessas páginas de denúncias? Você vê problema na pessoa que comete o erro, que comete o escândalo? Por exemplo, Fuxico Gospel, Zion, esse pessoal que fica denunciando os erros de lideranças, de igreja. Então não tem problema. O problema é quem comete, quem erra. Então, eu vejo que, no caso do próprio Israel, do Fuxico Gospel, o Zion, eles são 2 pessoas, são 2 jornalistas, né, que eles procuram averiguar as informações para poder publicar. Enquanto isso, tem outras páginas que se dizem cristãs e não averiguam as informações e saem por aí publicando e trazendo muitos escândalos. Por exemplo, tem uma página de Instagram, uma página grande, que ela acha muito bonito quando alguém que não é assembleiano comete um erro. Aí eles vão lá e pá, expõe tudo. Mas assim, na Assembleia de Deus existem erros, nas igrejas neopentecostais existem erros, e a gente precisa ter caráter para dizer, a gente também erra, né? Porque tem gente que só fica querendo expor a lama do outro, a sujeira do outro, como se ele fosse alguém que não errasse. Então, assim, o Zion, ele é um jornalista, o Israel é um jornalista, eles deixam bem claro que eles estão expondo ali, claro, que eles expõem também o modo de vir, o modo de pensar deles, de ver a situação, né? Que eu acredito que é até bastante profissional, mas eu acredito que essas páginas que fazem isso só para causar tumulto, elas estão prestando um desserviço. Porque uma coisa é você trazer uma situação com fatos, com provas, outra coisa totalmente diferente é você querer fazer barulho para levantar o povo, ferir um povo, para tentar fazer esse povo expor nas redes sociais o pensamento deles. Mas quando a gente propaga um escândalo, por exemplo, faz uma denúncia de um escândalo, de um erro de uma liderança ou de uma igreja, isso não afastaria as pessoas da igreja e começar a apontar, na igreja tem erro? Ou isso servia de um exemplo para o mundo olhar e falar, eles erram lá, mas eles corrigem? Olha aqui, Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesus dizendo, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Por quê? Porque Jesus disse que era melhor se ele atasse, né, colocasse uma corda com uma pedra no pescoço e se jogasse ao mar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que as pessoas que acabam gerando esses escândalos e fazendo os pequenos caírem, e fazendo as pessoas que estão ali conhecendo a Cristo, naquele primeiro amor, desmotivarem da fé, eles estão enviando uma alma para o inferno, entendeu? Então, assim, quem comete a situação, e olha-se bem, que o que tem acontecido muito hoje, de exposições, de escândalos, são escândalos sexuais e escândalos financeiros, né? E são muitos casos em que as pessoas estão sendo descobertas. Então, por aí já se prova o coração da pessoa. Porque quando a pessoa está verdadeiramente arrependida, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Uma coisa é eu confessar, outra coisa é eu ser descoberto.
né? Então, assim, você tem que ver a motivação do coração desse líder. Né? Você que é liderado por uma pessoa que está passando por uma situação de escândalo, ou no financeiro, ou um escândalo sexual. Você tem que olhar e ver, por exemplo, tem um pastor comentarista das revistas de escola dominical, foi preso consumindo pornografia infantil. Ele é comentarista, só para deixar claro aqui, que a gente já tratou isso aqui no YouTube, a gente foi bastante corrigido. Ele não é comentarista das lições bíblicas da escola dominical, ele é comentarista no YouTube, no canal dele. Sim, né? Isso, sim, né? sim. Porque na época, eu errei, eu falei que ele era comentarista das lições bíblicas. Sim. E ele só comentava no YouTube e o canal dele era muito grande. Sim, muito grande. E o povo costumava acessar bastante para se inspirar no que ele dizia para dar aula no domingo na escola dominical. Então, uma pessoa dessa, por detrás de um escândalo sexual, que é um escândalo sexual, né? Ainda que seja algo relacionado a só, como pode só visualizou. Tá, mas pecou também. Pornografia pedófila, justamente. Né? E é algo muito grave. Poxa, criança. Né? Então, assim, por que não confessou a fraqueza? Por que não confessou? Por que não abandonou, né, aquilo que ele fazia ou se confessou, pediu para passar um tempo em tratamento para depois voltar e ser recolocado aonde ele estava ali exercendo, não um chamado pastoral, né, porque ele não estava pastoreando, mas de uma certa forma era obreiro, né, da igreja. Então isso sim traz escândalo. A pessoa que comete um pecado desse, ou outro qualquer que seja ligado à área sexual, ou qualquer outro pecado, né? Que hoje o povo fica medindo pecado. Pecado, adultério aqui, falar da vida dos outros aqui e tal. Então, assim, pecou, o correto é se arrepender. Ainda que isso traga um escândalo, mas você ter trazido, aberto seu coração, estar preparado para ser transformado por Deus, pelo poder de Deus, que transforma quem reconhece que precisa de transformação, você vai ser muito mais rapidamente reintegrado ao corpo de Cristo, né? As pessoas vão olhar para você e ver em você uma motivação correta ao se arrepender, ao confessar, do que ficar camuflando, fica se escondendo e fica aparentando uma santidade. Isso é algo muito, muito nojento, na verdade, de se fazer. Hipocrisia, né? Você fica pregando e você vive contra a pornografia e você consome pornografia. Você prega contra o adultério e está cometendo adultério. Você está flertando. Então, assim, eu sei que a nossa vida com Deus, cada dia a gente vai melhorando. Mas nesse processo de melhoria, enquanto eu não alcancei uma estatura de falar sobre aquele assunto, eu me recolho à minha insignificância e me permito ser moldada, tratada, até que o Senhor me sare por completo. Perfeito, perfeito. A senhora estava falando ali sobre os falsos profetas, sobre aquele que a gente pode considerar como um herege ou que fala uma heresia no Brasil. Eu interrompi no Valdemiro Santiago, para a gente falar um pouquinho. Quem mais no Brasil, assim, a gente pode... Mas eu te falei, o Ed Macedo, Valdemiro, o Ed René, tem muitas, Ricardo Gondim, tem muita gente, Fábio, hoje brincando, né? O Gondim, ele foi para essa área de igreja progressista, né? Sim. Eu não falo igreja inclusiva porque eu penso que a igreja de Jesus, ela deve ser inclusiva. Sim. Aceita a todos, só não aceita tudo, né? Prega certeza. A palavra de Deus a fim de transformar essa vida, de mudar a mentalidade, né? Viver essa metanoia, mudança de mentalidade. Mas esses caras estão se ingressando por um caminho perigoso, que é o progressismo mesmo, dentro dessa agenda woke, né? Transformar seres humanos em seres totalmente desumanizados, sim, homens em demônios, em bestas feras. E esses caras, infelizmente... Gondim, sempre respeitei, o menino lá, o Ed René, poxa, eu assistia o Talmidinho, o caminho do discípulo dele, eu era muito edificado pelas palavras, pelos ensinamentos do Ed René. Mas hoje não dá para assistir mais, nem naquela intenção, vou assistir aqui para filtrar e reter alguma coisa que é justamente boa. Não dá mais, porque esses caras abraçaram essa agenda woke aí que... LGBT. Agora, eu não sei, será que tem alguma... Esses caras vêm com a consciência pesada? Eu queria um dia aqui, eu já falei isso para muita gente, eu queria um dia aqui na mesa, a mesa, não porque senão vai ser em cima, aprendi com minha amiga Cíntia Chagas. Ela é terrível. Não é é a. Então, eu queria aqui um dia... Um pastor de uma igreja chamada inclusiva, progressista, porque eu quero saber, será que a consciência desses caras em algum momento não pesa? Será que ele não é cobrado? Ele consegue dormir bem? Porque está discipulando um povo praticamente para ir para o inferno, pô. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar milhares, centenas de pessoas para o inferno junto com eles.
Isso, e confessadamente, né? E o povo está se deixando levar. Eu tenho 2 livros aqui, Fábio, que eu queria sugerir. Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, como o ativismo woke está destruindo o Ocidente e como desarmar a cultura woke, né? Um manual de campo para recuperar o bom senso, que é o bom senso que está sendo perdido. Porque à medida que você começa a comprar a ideia dessas ditas minorias para que você se amolde ao padrão delas e tente ganhá-las, porque a gente não vai ganhar esse povo, não vamos ganhar o coração deles. Pelo contrário, eles que querem conscientizar de que nós, a maioria, estamos errados e de que eles estão corretos. Como? Pegando todas essas ideologias, colocando tudo no mesmo pacote, ou então, eu li num desses livros, naquele lá, eu li nesse livro, Como Desarmar a Cultura Woke, que eles mesmos estão criando tantas, nem eles sabem o significado das palavras que eles colocam. LGBTQIA+, YZ, não sei o que mais agora. Não binário, é tanta coisa, é uma desconstrução da linguagem. Gente, a língua portuguesa Transespécies. Sendo desconstruída por causa de quê? De minorias que estão tentando inculcar na nossa mente de que a maioria está errada e de que a minoria é a que é correta. Por quê? Porque eles são vitimistas. Esse povo, eles amam se vitimizar. Eles são vítimas da sociedade, são vítimas da família, são vítimas do trabalho, são vítimas das cotas, né? Que não tem tantas cotas, que não dão tantas oportunidades. O feminismo mesmo é um campo de vitimismo. As mulheres não têm os mesmos salários que os homens. As mulheres não estão inseridas no mesmo mercado de trabalho que os homens. Tá, por que não se prepararam? Eu tenho 13 anos que viajo de avião. Eu viajei uma única vez com uma piloto mulher. Então, assim, as mulheres têm que se preparar para esse mercado. Ah, mas as mulheres são minoria na Câmara dos Deputados. Tá, as mulheres são minoria também sendo pedreiro. As mulheres são minoria também trabalhando dentro dos navios. As mulheres são minoria trabalhando em serviços braçais. Por que não se fala isso? Só se fala dos cargos e dos postos privilegiados. É porque há um vitimismo por detrás de tudo isso e o mundo, o Brasil, as igrejas estão cedendo em alguns casos a isso, né? É igreja para todo gosto, é igreja para o LGBT, porque assim, a pregação bíblica é uma só. A verdade bíblica é uma só. Venha como estás, que o Senhor venha como está, troca o seu fardo pelo de Cristo, lance seu fardo aos pés dele e ele vai te moldando, te trabalhando, te aperfeiçoando, até ser dia perfeito, como diz Provérbios 4:18. Mas nessas igrejas não, vai continuar no homossexualismo, vai continuar praticando o que não agrada a Deus e vai continuar congregando, sendo obreiro, sendo consagrado, né? Que a Tami, lá, o Tami, né, filha da Gretchen, é obreiro, né? Diácono. Nesse caso, diácono ou diácono? Misericórdia. Dá processo isso, né? Agora, diaconiza. Vai dar no mesmo. É triste. Infelizmente, nós vivemos essa realidade tão terrível. Já pensou uma igreja com linguagem neutra, o pregador pregando na linguagem neutra? Nós todos hoje... Iremos. Gente, olha o hino nacional. Aquilo ali foi uma palhaçada. Que foi, Fábio? Cuidado, respira. Foi uma palhaçada, foi uma aberração. É algo que desconstrói o Brasil na visão de grandes líderes mundiais. Né? Como é que a gente vai... é porque a gente tem que agradar a minoria. Porque é cota para isso, é cota para gay, é cota para negro. Eu lhe respeito. Mas assim, eu penso que você tem que chegar em lugares pela sua inteligência, não pelas cotas. Não, porque a cota... Não, se você tem um intelecto e esse intelecto tá legal, tá funcionando, então você não precisa de cota para entrar numa faculdade. Né? Por que tem que ter essa coisa? Por que tem que ter essa divisão do preto, do branco, disso ou aquilo? Não, somos todos iguais. Esses tempos atrás eu vi um comercial, eu não tenho televisão, não gosto de televisão, não uso televisão, mas se eu chego numa casa ou num escritório, num consultório, tá ligado à televisão, eu vou olhar. O que eu vi lá? Vai ter gorda na praia sim. E desde quando foi proibido? Desde quando foi proibido ter gay na faculdade? Desde quando foi proibido ter negro na faculdade? Não, as pessoas elas estão aí para ocupar os espaços, à medida que elas se preparam para ocupar. Vai ter gorda na praia sim? Que tal? É mesmo? Não tem gorda na praia, não? Então... É porque o povo critica, né? Porque foge do estereótipo da sociedade, né? Então, o que acontece hoje? O Dia dos Pais, o Dia das Mães. Antigamente, era um pai com seus filhos nas propagandas ali e tudo mais. Aí hoje eles querem trazer essa integração e vai desconstruindo isso. Até né? no documento agora, além de pai e mãe, existe outro nome lá, sabe? Que eu não vou lembrar agora. Genitor? Não, tem um outro além de genitor também. Pois é. Então, assim, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, em algumas escolas estão sendo desconstruídos para fazer o Dia da Família. Por quê? Porque ninguém, em alguns lugares, ninguém pode dizer fulano só tem pai, fulano só tem mãe. Gente, nós não podemos nos calar.
ainda que com sua pouca força, se você se preparar, eu creio que nesse tempo, Fábio, sabe o que está faltando? Não são tantos pregadores, não são tantas igrejas bonitas e ostentosas. O que está faltando é a gente preparado para entrar em lugares e debater a altura do que aquele povo debate, do que esse povo debate. Por exemplo, no Brasil, eu vejo uma mulher preparada, né, uma cristã, que é a Ana Campagnolo, ela é muito preparada para defender, né, a feminilidade da mulher, a mulher conservadora, a mulher cristã, em detrimento ao feminismo. Mas o feminismo tem preparado as suas defensoras, as suas debatedoras, e elas estão ali, ó. E elas vão mesmo para cima e questionam. E cadê as mulheres cristãs preparadas para estar a essa altura de revidar essas falácias? Porque o feminismo fala mais... É muita mentira em cima do feminismo, né? Ah, porque a gente vota por causa da briga das mulheres. Não, o voto foi uma concessão à mulher. Os homens, somente os homens votavam, porque é só os homens que iam para a guerra. Então, isso foi uma concessão dada por homens a mulheres. E o Brasil, ele nem chegou a estar como a França. A França foi um dos últimos países a aceitar e a integrar o voto feminino. Então, assim, se você estudar, você não vai se deixar levar por falácias. Ah, é por causa do feminismo que a mulher trabalha. A mulher sempre trabalhou. Quando nós olhamos para a Bíblia, Débora é uma juíza, ela está trabalhando. Dorcas é uma costureira, ela está trabalhando. Ao longo da história da igreja, muitas mulheres investiram seus recursos para quê? Para que esses recursos fossem convertidos em escolas. Eles fossem convertidos em professores para preparar outras meninas, mulheres. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, mas ela ia aprender com Paulo. Que negócio é de que a mulher não podia estudar ou trabalhar? Isso é uma palhaçada. Sim. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter convicção da nossa fé, dos nossos princípios, dos nossos valores e também convicção que a Bíblia não só contém, ela é a palavra de Deus, né? Porque se nós não tivermos essa convicção de princípios, de valores, nós seremos enganados, manipulados. Aquilo que nós acreditamos como doutrina, como educação, poderá ser desconstruído para ser construída essas ideologias, né? Perversas e malignas. E todas essas ideologias são hostis ao Evangelho. Todas elas trazendo a defesa do Estado laico, né? E com isso, o secularismo, ele vai privatizando a nossa fé e vai calando as pessoas que tentam falar. Né? Porque, assim, se você hoje se coloca, por exemplo, se uma esquerdista, se uma feminista se levanta contra a igreja, se levanta contra o cristianismo, não vai acontecer nada. Agora, deixa as mulheres cristãs se levantar e dizer, o feminismo não fez nada por mim, o feminismo está mentindo. As feministas, elas estão querendo não igualdade, elas estão querendo superioridade. Elas vão dizer o quê? Vão se levantar contra, vão atacar. Eu até falei num outro podcast, em um outro momento, que desde aquele período em que a Kelly Key lançou aquela música, Vem Meu Cachorrinho, a Sua Dona Tá Chamando, que as mulheres passaram a desrespeitar os homens com muito mais força do que antes. Isso ali por meados do ano 2000. Então, você vê que o século XXI, ele trouxe uma cultura de que o homem, ele tem que ser... ele se tornou afeminado para servir o gosto da mulher. É a mulher amandona, a mulher machona. Esses tempos atrás, eu estive com uma pastora, a mulher toda masculinizada. Cadê a feminilidade, a docilidade da mulher? Parece que foi se perdendo ao longo do tempo. As mulheres estão se masculinizando e os homens estão se afeminando, né? Estão emasculados, né? E tu viu, não sei se você chegou a ver, mas no Big Brother, eu não assisto, como te falei, mas no Instagram me sugere muita coisa. Teve uma pessoa que foi pro Big Brother e ele pediu perdão para uma mulher por causa do machismo. O Fiuk, né? Sim, para, gente, pelo amor de Deus. Assim como existem homens agressores e, inclusive... Seja homem, não peça desculpa por isso, né? Não, assim como existem homens agressores, Fábio, por exemplo, a gente pode ver também que depois que criaram o Disque Denúncia, né, para as mulheres denunciar os homens que estão agredindo, muitos chamados, isso foi comprovado, muitos chamados eram mentira. As mulheres brigavam com o homem, ligavam para a polícia, diziam que estava sendo agredida quando na verdade não estavam. Assim como existe homem opressor, existe mulher opressora. Assim como existe homem agressor, existe mulher agressora. Tem uma irmã de uma blogueira aí, que a gente viu um vídeo, ela foi na delegacia, registrou a ocorrência contra um cara que ela estava ficando. Quando pegaram a imagem das câmeras, ela estava rasgando o cara de unha. Entendeu? Era ela que estava batendo nele, ela estava chutando ele para quê? Para criar uma narrativa de que ela havia sido agredida. Entendeu? Então, essa cultura é diabólica, essa cultura é mentirosa, essa cultura que tenta colocar a mulher em lugares de... e ela é vitimista também. Porque, por exemplo, nós vemos que teve uma blogueira que foi presa. O que elas disseram? Qual foi a narrativa construída? Porque nós somos mãe solo, porque nós somos nordestina, porque nós viemos da favela. Não, gente, pelo amor de Deus, eu sou nordestina. Eu passei por uma situação de divórcio depois de ter tido 3 filhos. E eu não fico me vitimizando por isso. Eu sou pai e mãe de 3 filhos. Né? Graças a Deus, Deus reconstruiu a minha vida, a minha história. Eu tenho uma figura de um homem dentro de casa para ensinar meus filhos, para auxiliar na medida do possível, mas eu não fiquei me vitimizando. Então, para com isso, né? Porque é nordestino ou do norte, ou seja, de onde for, que as coisas vão...
as coisas são diferentes, são mais difíceis. Se você for atrás, se você batalhar, se você estudar, se você se preparar, Deus vai te colocar onde Ele deseja te colocar. E o grande problema é que essas pessoas, que eles chamam de minoritárias, né? Por exemplo, os negros, os pretos, né? Não é nem mais negro agora. Os pretos não podem ser de direita. Viu as retaliações que a Juju Todinho sofreu só porque ela se posicionou como de direita? Pois ela é. fez até uma entrevista, um bate-papo com o Léo Dias agora. Tanto o Léo Dias quanto a Juju Todinho estava falando: por que preto não pode ser de direita? Por que todos os pretos têm que ser de esquerda? É complicado. Na verdade, todo mundo que se coloca como defensor da direita, dos princípios, da moral, dos valores, ele acaba sendo taxado. Por exemplo, você vê quantas narrativas foram criadas contra o Bolsonaro. Que o Bolsonaro roubou joia, que o Bolsonaro é isso, a família Bolsonaro não presta e tal, e tal. Não estou dizendo que ele é bom, não estou defendendo ele, que ele não precisa de minha defesa, mas uma coisa é fato. Até hoje não houve nada comprovado para colocar ele na cadeia, né? Mas hoje, se você se colocar de direita, automaticamente ligam ao bolsonarismo. Você é bolsonarista. Então, ou você é bolsonarista, ou você é petista. E aquela briga, aquela coisa tão desnecessária. Enquanto isso, tem tanta coisa que realmente vale falar, né? Vale a pena falar sobre isso. Então, assim, se você se declara, por exemplo, eu compartilhei agora a situação da primeira-dama, né? Que ela fez uma super festa chamada Janja Palusa. Janja Palusa. Então, assim, o que acontece? Algumas pessoas pedindo, né, para que fosse revisto a questão financeira de como foi investido esse dinheiro e tal, porque foi comprovado que muitas empresas privadas e também até mesmo públicas cederam recursos para ela fazer essa festa. Aí o que dizem? Eu compartilhei, né? Eu disse, poxa, que triste. Aí a pessoa, triste é um crente defender alguém misógino, alguém que foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Gente, para com isso. Se a gente estudar, se a gente sair da bolha, se a gente parar de usar o instrumento que o cavalo usa só para olhar para frente, né? E a gente começar a estudar e se aprofundar, a gente vai entender o que realmente é o marxismo, o que é o esquerdismo, o que é o comunismo, né? E a força que essa ideologia maligna tem aonde ele chega. Quando ele chega num país, ele destrói o país. Aí ficam usando alguns países que deram certo, mas olha para a situação desses países, são países fechados, que você não pode ter acesso sequer a algumas redes sociais, é tudo muito internalizado. Então a gente tem que estudar e sair da bolha. Vive numa ditadura, né? Sim, deu certo, mas... Sim, vive uma ditadura. E outra coisa, infelizmente, na igreja, se você busca, em algumas igrejas, se você busca adquirir conhecimento e se sobressai por causa disso, as pessoas começam a te ver de forma negativa, né? Uma vez eu ouvi de uma esposa de pastor, nós não precisamos de teologia, nós não precisamos de gente aqui que dá curso, nós precisamos de joelho no chão, tá? O joelho no chão resolve muita coisa, Deus atende, Deus responde, Deus dá vitória, mas nós precisamos também de estudo da palavra, estudo aprofundado, estudo sobre as atualidades. Precisamos estar informados. Tem um grande teólogo, que eu creio que já dorme com o Senhor, que ele disse que a gente tem que pregar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, para fazer um comparativo entre o que aconteceu hoje e o que a Bíblia disse que aconteceria nesses tempos, né? Quando os tempos que antecedem a volta de Cristo. Então, assim, a gente está vivendo uma cultura hostil ao Evangelho. Tá, mas qual deve ser o posicionamento do cristão sobre isso? O posicionamento da igreja? A igreja não pode se calar. Em meio a essa cultura hostil. Infelizmente, a igreja tem se calado, e quanto mais a igreja se calar, mais o caldo vai entornar. Por quê? Porque se não há quem fale, é como se a igreja estivesse se acomodando, né, a situação que está sendo dita. É como se a igreja estivesse aceitando. E eu vejo que desde a igreja primitiva, muita coisa aconteceu, muita hostilização aconteceu aos homens, às mulheres de Deus, mas em momento algum essa situação ficou sem uma resposta. E a igreja hoje não tem dado resposta. E quando se levanta alguém com um viés político, conservador, que se posiciona, o povo começa a bater nessa pessoa. A igreja ela tem se dividido, sim, realmente nessa questão, principalmente na questão política. Ou umas colocam e idolatram políticos e colocam no púlpito e dão um espaço e dão tanta coisa, enquanto outras se fecham, dizem a gente não vai se envolver com a política. São dois extremos muito perigosos. A gente precisa se posicionar. Mas uma coisa eu digo, eu fui uma vez falar num evento de uma candidata a vereadora numa cidade do interior de São Paulo. E eu falei àquelas mulheres, eu disse, se a sua candidata ela não tiver preparo, e eu estava do lado dela, eu disse, se ela não tiver preparo para chegar nesse ambiente e debater de igual para igual, no campo das ideias, com conhecimento, não vote nela.
ela ganhou para a vereadora, né? Então, assim, eu oro e peço a Deus que ela tenha conhecimento, sabedoria para se sair naquele lugar. Porque você chega num ambiente desse, tá cheio de esquerdista. E se você não tem força, se você não tem conhecimento para ir para cima, elas te engolem. Então, assim, por que muita gente se cala? Porque não se prepara. E os poucos que estão preparados, a igreja deveria olhar e dizer assim, vamos colocar esse povo, vamos dar voz a esse povo, vamos aprender com esse povo. Mas a igreja, em alguns lugares, Fábio, se tornou tão dividida que eles preferem trazer de fora do que valorizar os de casa. E quando valoriza os de casa, é a prata da casa, mas o de fora é ouro. Isso é verdade, infelizmente. E por que não há essa valorização pelos pratas da casa? Alguém que tem um talento, que tem um chamado, alguém que às vezes se destaca fora. Por que dentro, na igreja local, ela não é honrada tanto quanto é fora? Então, quando a gente considera o fato de que Jesus disse que o profeta na sua casa não tem honra, a gente acaba, às vezes, meio que generalizando muito, né? Não é só uma questão de uma honra, de algo assim... É algo mesmo do próprio coração. Algumas pessoas olham para você e te desmerecem. Eu não te falei que a irmã sentou do meu lado e ficou falando contra quem participa de podcast? Então, as pessoas elas sempre vão ter algo para falar contra. Então, assim, a igreja não apoia. Eu, infelizmente, né, eu vejo que a maioria, não é apoiada pela sua própria igreja. Mas se a igreja entendesse a força que há nisso, a força que há nessa união, nessa comunhão, nessa unidade, a igreja daria apoio, daria voz para essas pessoas que estão buscando. Não é buscando, porque assim, um problema, por exemplo, da minha igreja é achar que todo mundo quer crescer e fazer fama em nome da igreja. Mas o próprio Deus diz na sua palavra de que o soberbo ele abate e o humilde ele honra. Então, se Deus está querendo promover, por que a igreja vai olhar com um olhar anticristão para isso? Não, isso aqui é porque fulano quer fazer nome, quer fazer fama. Eu não penso dessa maneira. Eu penso se alguém está preparado, está se disponibilizando, se colocando à disposição da igreja, que tem muita gente que é pregador itinerante, que nem congrega. Mas você, por exemplo, congrega. Você está ali à disposição, sempre pronto para servir a sua igreja. Mesmo apanhando igual... Justamente, mesmo preto. Apanhando, sendo desprezado. Preto na senzala. Mesmo apanhando, sendo desprezado, você está ali firme, dizendo, olha, pode contar comigo que eu estou aqui. Por que custa usar? Por que custa dar uma oportunidade? E, infelizmente, eu vejo que há muita carnalidade no meio de quem faz isso. Olha para a pessoa e já diz assim, isso aqui é um problema. Isso aqui vai me tirar o espaço. Isso aqui vai tirar a minha oportunidade. Então, buscam até criar narrativas contra a pessoa. Isso já aconteceu comigo e isso fere bastante a gente. Não, acontece comigo também. Até esse podcast aqui, Ruth, quando eu iniciei ele, é para ser, na verdade, uma voz da igreja, uma voz da liderança da igreja, de pastores virem aqui se posicionarem e dar a versão de fatos, de denúncias que às vezes são feitas contra eles e eles não têm uma mídia para ele apresentar a verdade, a versão deles. Mas, infelizmente, ao invés de a gente ter esse apoio de muitos, a gente só recebe pancada. Aqueles que a gente defende, na maioria das vezes, aqueles que a gente dá cara para bater, na defesa deles, são os que nos maltratam depois, que nos coloca para baixo, fecha a porta, inventam verdades a nosso respeito, dizendo que a gente é o pivô de escândalos, do nome dele ir para a lama. Mas, ao invés de olhar as portas que estão abertas para sempre apresentar a versão deles, para falar do ministério. Mas não, porque geralmente assim, se é alguém deles, se é um deles que está indo, que está fazendo, que está tendo a oportunidade, é aplaudido. Se é eles que idealizaram o projeto, deu certo, maravilha, é nosso, somos a maior denominação, isso é o meu reino e tal. Agora, quando não é deles, quando o projeto não vem deles, quando não é um deles, o camarada é descartado, é demonizado, entendeu? Eu conheço uma irmã que ela começou a fazer um projeto no interior do Maranhão. Ela criou um projeto na praça da casa que ela morava, né? Ela morava em frente a uma pracinha. Ela criou um projeto lançando na rede. E aí, aquele projeto foi crescendo. Ela começou a atrair os vizinhos, porque ela toca violão, canta, é uma benção. E aí, a igreja chamou ela e disse assim, a gente quer pegar esse projeto para colocar na nossa igreja, né? Para ser algo da igreja e não seu. Aí ela falou assim, então tá bom. Mas quem vai dirigir sou eu. A igreja disse, não vai não. Quem vai dirigir é alguém que a gente denominar, colocar ali para dirigir. Ela, poxa, o projeto é meu, foi eu que criei, tá dando certo, já ganhei tanto. Ela tinha ganhado, na época, já mais de 30 pessoas para Cristo naquele lugar. Aí a igreja pegou e acabou com o projeto dela. Então, assim, realmente é assim. Se foi você que idealizou aquilo, beleza. Meu esposo, por exemplo, já se colocou à disposição várias vezes da igreja para várias coisas. E as pessoas, às vezes, acabam dizendo, não, porque não é tempo. Tá, quem é o homem que vai dizer? Quando é que aos olhos de um homem carnal, que não te vê com bons olhos, esse tempo
de Deus na tua vida vai chegar? Quem somos nós para ficar medindo o tempo de Deus na vida do outro? Uma vez uma pessoa falou para mim, eu procurei frutos em ti e não encontrei. A vontade para mim, porque eu respeito os mais velhos, a minha vontade era dizer, procure fruto em você. Entendeu? Porque assim é fácil você não encontrar frutos em alguém que você não gosta. Mas Jesus morreu por gente que a gente não vai com a cara. Jesus veio para salvar pessoas que, se você pudesse, lançaria no inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 3 ao 5, Pedro e João, eles foram marginalizados pela convicção que eles tinham no Evangelho e pela argumentação deles com relação ao Evangelho de Cristo. Mas a igreja dos nossos dias atuais, Fábio, infelizmente, essa igreja, eles são acusados de deixar a mente na porta da igreja. Por quê? Porque eles não argumentam, eles não falam, eles se calam. E quanto mais a gente se cala, mais as situações difíceis vão acontecer. Quando eu cheguei na cidade de Camboriú, um pastor falou assim, você está sendo bem-vindo ao chegar. Mas quando você sair, eles vão achar melhor do que na sua chegada. Algumas pessoas vão achar melhor você sair do que você ter chegado. Eu disse, mas que sistema, baseado em que sistema bíblico você está falando isso? Ele não, baseado no sistema local. As pessoas não se importam tanto umas com as outras, e principalmente gente que vem de fora com a forma de que quer, com o pensamento de que querem fazer... nome, fama, criar um nome na igreja. Eu falei assim, tá, mas não tem ninguém para falar nada contra isso? Ele disse não, porque o sistema está há anos e não vai ser você que acabou de chegar que vai desconstruir esse sistema. Mas eu creio que um dia Deus vai levantar alguém que vai falar contra o sistema, alguém que não é do lugar, né? Porque realmente o profeta em casa não tem honra. Se você fala, parece que soa como piadinha, como alguma coisa de uma ferida sua, aí te rotulam de ferido, de descrente, de tudo que é ruim. Mas eu creio que um dia as pessoas que são pagas para irem em igrejas pregar, Deus vai usar elas para chegar e confrontar. Porque o povo prefere pagar. Tem lugares que eu não vou, Fábio, porque o povo diz assim, quanto é o seu cachê? Aí hoje, para tentar atender o máximo de pessoas possível, eu costumo dizer, as últimas igrejas me abençoaram dessa maneira e tal. Porque tem lugar que só te leva se tu cobrar. Tem lugar que só te leva se tu disser um valor. Porque se tu não cobrar, tu não presta, ué. Justamente, tu não porque sabe aquele pregar. Que não dá um preço não tem valor. Pois é. Então, assim, esse final de semana eu vou numa igreja que pela primeira vez aconteceu, a igreja fez um contrato comigo. Isso é, assim, eu acho algo que, tipo, a cada vez mais a gente está trabalhando de uma forma não espiritual, algumas coisas que são espirituais. A gente está tratando de forma, não posso dizer carnal, mas a gente está tratando humana. De uma forma humana o que é espiritual. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão, daqui a pouco, as coisas vão só piorando, e quanto mais piorarem, mais a igreja, o nome de Cristo vai ser julgado pelas culturas e ideologias que estão surgindo. Mas há uma incoerência no meio de nós, né? Muito. Nós oramos para Jesus salvar os perdidos, para ir ao encontro daqueles que estão no mundo, mas, ao mesmo tempo, nós desprezamos, rejeitamos e, por muitas vezes, menosprezamos e até batemos naqueles que já estão no meio de nós, tentando exercer alguma coisa no reino e pelo rei, né? Infelizmente, o que eu vejo é que assim, a gente tenta ganhar a gente de fora para dentro, mas não cuida dos que estão dentro e eles acabam saindo. Se nós fôssemos hoje, vamos supor, na sua igreja, se as pessoas que saíram da sua igreja, ninguém buscou elas, fossem buscadas e restauradas, eu acredito que teria uma igreja dentro dessa igreja que já está. Teria no mínimo o dobro de pessoas. Porque é tanta gente saindo ferida, tanta gente indo para outras igrejas, tanta gente abandonando o evangelho porque foram feridos. Aí o povo diz, mas a pessoa tem que aguentar, tem que suportar. A Bíblia diz que o forte tem que suportar a fraqueza do fraco. Nem todos chegaram ao mesmo nível de comunhão, de santidade, de espiritualidade. Então a gente tem que suportar isso. É por isso que tem aumentado o número dos desigrejados? Já são mais de 16 milhões pós-pandemia. Quase 20 milhões. Eu não tenho assim, noção dessas questões, dessas métricas numéricas aí. Eu estava pesquisando esses dias. São mais de 16 milhões. Já está aproximando dos 20 milhões de pessoas que se declaram como cristãos evangélicos, mas não frequentam templos. Pois é. Infelizmente. Mas aí a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Se eu fosse olhar para as pessoas, para as circunstâncias, para os acontecimentos, eu já teria deixado. Né? Porque eu fui uma das pessoas assim que eu acredito, dentro do meu contexto, com as meninas da minha idade que cresceram comigo no evangelho, e todas hoje praticamente estão afastadas dos caminhos do Senhor.
Eu fui uma das pessoas, no meio delas, mais feridas, mais rejeitadas, mais desprezadas, que mais cedeu tempo, recurso, esforço para entrar. E uma vez eu vi uma mensagem de uma pessoa dizendo: você busca se encaixar em lugares onde as pessoas não te querem, e você faz de tudo para ser aceito. E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu quis que as pessoas me amassem, me aceitassem, até porque eu tenho uma história muito forte com a rejeição, eu tenho um histórico muito forte de rejeição. Então, assim, quantas vezes você vai tentando criar pontes para chegar em lugares onde Deus não quer que você chegue? Hoje, por exemplo, eu me congrego, eu vou à igreja, eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Tem gente que nem responde meu a paz do Senhor. E eu permaneço no mesmo lugar, porque eu não vou ficar com esse dodó, essa feridinha, essa coisinha, né? Todas as vezes que eu busquei construir uma amizade com pessoas, abrindo meu coração, eu fui ferida. Então, assim, hoje, por exemplo, ninguém é perfeito. Nós chegaremos à estatura de varão perfeito naquele grande dia. Mas hoje, por exemplo, eu não busco mais criar um ciclo de amizades em ambientes religiosos, porque tem muita gente que só se fere, só se machuca. Então, hoje eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratada, respeito todo mundo, não fico falando dos outros aquilo que eu não gostaria que falassem a meu respeito, o que eu falei é a verdade, e você nunca vai me ver falando de terceiro, sendo que não tem algo envolvendo a minha pessoa. A não ser que seja de herege, falso profeta, essas coisas aí. Mas, assim, ficar expondo o pecado dos outros, isso aí não me agrega em nada. Agora, tem que levantar alguém no meio da igreja, e eu creio que Deus quer levantar, é o povo que está sendo covarde, que fala contra isso, fala contra posturas pagãs dentro da igreja, fala sobre posturas incoerentes de mulheres sensuais dentro da igreja. Cadê o povo falando sobre isso? Cadê o povo falando sobre os pastores que pegam os filhos e colocam o filho no campo para pastorear, sendo que ele nem tem chamado pastoral, entendeu? Então, assim, é necessário trazer a luz também ao coração do povo para revelar o próprio coração do povo. Porque o coração, o Senhor disse que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então, nós precisamos sondar o nosso coração e precisamos reprovar as práticas e as obras das trevas. Mais uma pergunta, de tudo aqui que a gente está falando e apontando muitos erros que ocorrem nas denominações, não vou dizer nem igreja, porque eu acredito muito que a Igreja de Cristo, imaculada, perfeita, ela está dentro das instituições, das denominações. A Igreja de Cristo Sim. está dentro de todas as denominações e instituições. Vale a pena congregar? Com certeza. Nós não podemos deixar de congregar, porque a gente congrega não é por causa do homem. Por exemplo, está acontecendo uma situação na região onde meu pai mora, e meu pai é aquele crente que gosta de ir à escola dominical. Então, algumas congregações não estão mais fazendo a escola dominical no domingo, tradicionalmente. Pegaram um dia da semana para fazer uma escola bíblica. E ele não, ele quer ter escola dominical, ele quer congregar numa igreja que tem escola dominical. Então, assim, teve um dia que ele falou assim: tá difícil encontrar um lugar para congregar, porque o povo não quer mais fazer culto de ensino, quer substituir o culto de doutrina pela escola dominical. Então, se a gente for olhar para essas coisas, a gente realmente vai se abater, vai ficar triste, vai deixar Jesus. Mas eu me congrego, eu sirvo ao Senhor, é por quem Ele é, não é pelo que as pessoas são. Pessoas ferem, machucam, traem, distorcem o que você fala. Pessoas criam narrativas. Eu nunca imaginei na minha vida de passar por isso. De uma pessoa pegar uma narrativa da minha vida totalmente mentirosa e usar como se fosse verdadeira, levando a uma pessoa que está superior a mim, e eu tentar, às vezes, contar a minha versão, e a pessoa dizer: eu não quero ouvir sua versão. Eu já fiquei com a versão do outro. Porque toda história tem dois lados, né? Então, assim, paz e santificação são os dois lados da mesma moeda. Então, eu preciso viver em paz, mas eu também preciso me santificar. Uma coisa vai levando a outra. Então, assim, hoje eu busco ter paz com as pessoas, ainda que para isso eu às vezes não busco mais me envolver em alguns círculos de amizade. Eu olho somente para Jesus, me congrego por Ele, sirvo a Ele por quem Ele é, pelo que Ele fez por mim. Quem era eu? Uma miserável, pobre, desgraçada, caminhando para o inferno. Jesus me salvou. Cristo é suficiente. Quando nós entendemos isso, a gente para de ficar romantizando vida com Deus. Como diz Hernando Dias Lopes, vida com Deus não é parque de diversões, é um campo de batalha. E uma vez que você está ali no campo de batalha, você pode morrer e você pode também ganhar a guerra. Eu creio que nós vamos vencer. E não existe nada melhor do que servir a Jesus, do que de fato congregar também, né, Ruth? Nós vamos em tantos lugares, parques, shopping, cinema, lugares de entretenimento, mas não existe nada mais satisfatório do que você estar em união com seus irmãos na igreja, sentindo a presença de Deus. É verdade. É em um culto desse que às vezes você está ferido com alguém ou por alguma pessoa, que Deus se manifesta e fala com você e te fortalece. É congregando em um lugar desse que você aprende uma coisa nova, que essa palavra te dá sustentabilidade para suportar as lutas, as batalhas, as perseguições. É a palavra que, de fato, nos dá sustentabilidade. E outra coisa, é congregando que você tem moral para falar o que você fala. Justamente. Agora, eu não dou moral nenhuma
para quem não suportou o que a gente suporta dentro, viu? As perseguições, as difamações, os falatórios, enfim, tudo que a gente sofre. Aí o cara não suportou, saiu, vive uma vida lá vontade, sem submissão a ninguém, nem a Deus, e agora quer falar mal da gente, mal do sistema, mal da igreja. É um moralista sem moral. Agora, quem está dentro, suportando tudo, e ainda assim aproveita um espaço como esse aqui para falar do que acontece de errado, esse aí tem moral sim, porque tá ali suportando. Por exemplo, você tá falando de coisas que acontecem em Camboriú aí, tem que ser muito mulher, tem que ser macho para ir lá e congregar no lugar. Depois de tudo que você tá falando. É assim, eu estou no lugar primeiro, porque eu sei quem me chamou, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. A igreja não tem o que dizer com relação ao meu comportamento, porque eu nunca dei mau testemunho nessa igreja. O que eu sei é que há muitas narrativas que são criadas para tentar descredibilizar a gente, para que outras pessoas cheguem ao lugar onde nós poderíamos chegar. Por exemplo, para ter uma oportunidade de cantar, para ter uma oportunidade de pregar, para ter uma oportunidade de crescer ministerialmente ou de servir a igreja com seus dons e talentos, não é só lá. É em qualquer lugar que tem gente que tenta colocar um pé no meio e falar... Você já viu aquela pessoa que diz assim, nossa, o Fábio é uma bênção. Aí alguém chega e diz, é uma bênção, mas... É, né? A vírgula, né, de Naamã, né? Sempre tem um mais. Nossa, tu acha ele uma bênção? Não acho. Não acho. Um pregadorzinho velho fraco, que veio lá do Nordeste e está querendo criar fama agora em cima da gente. É esse tipo de narrativa que não vai me abalar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei por que eu estou servindo ao Senhor. A motivação fala muito sobre isso, né? Se eu sirvo ao Senhor só para receber alguma coisa dele, eu vou desanimar. Mas se eu sirvo ao Senhor por quem ele é, pela obra assim, sacrificial que ele fez, por mim, eu vou permanecer. Eu não vou sair. Olha, se me expulsarem da igreja, eu vou para outro lugar. Se me humilharem num lugar, eu não vou abrir um ministério, porque Deus não me chamou para ser pastora. Mas uma coisa eu sei, eu não vou perder o céu por causa de mimimi, por causa de quem não gosta de mim, por causa de quem desaprova o meu ministério. Muita gente me procurou na época dos Gideões. A senhora não vai pregar? Porque trazem gente de fora, trazem gente com mente duvidosa e tal, e tal. Por que a senhora não vai pregar? Por que a senhora não tem oportunidade? Eu disse, por quê? Não chegou o tempo, ou porque eles não querem me dar. Mas enquanto não me dão uma oportunidade lá, eu continuo pregando em outros lugares. E não existe só o púlpito da igreja para você pregar. Eu sempre digo que o púlpito ali é disputado demais. Há uma guerra pelo púlpito. Mas tem tanto lugar para servir. E, às vezes, em lugares onde você está servindo, até mesmo servindo, limpando o banheiro, o povo está te julgando. Então, você não vai dar conta da língua dos outros, você vai dar conta da sua motivação. Se a nossa motivação for achada em sinceridade, em integridade diante de Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sim, perfeito. Mas tu sonha pregar nos Gideões? Eu acredito que já foi um sonho de todo pregador, e principalmente quem congrega lá, né? Quem congrega lá, conhece a igreja, está servindo ali o Senhor. Eu creio que todo mundo busca, né, um espaço e uma oportunidade. E se Deus preparar, amém. Né? Dizem que há um joelho no chão, um rosto no pó, que você tem que pagar um preço e tal e tudo. Eu acredito que o preço foi pago por Cristo na cruz, e o Senhor ele nos respalda, o Senhor ele nos leva onde Ele quer. E, assim, o meu pensamento hoje, meu Ruth, não adianta eu te honrar e te levar de Curitiba para pregar na minha igreja, sendo que eu não dou oportunidade também para as pessoas da minha igreja, ou só dou oportunidade para as pessoas que são bem vistas na minha igreja. Olha, fulano aqui está há 30 anos, é uma pessoa que a gente costuma, que conhece e tem afinidade, então vamos dar oportunidade. Porque tem muita gente que oportuniza os outros pela afinidade. Fulano tem cara de bom, vamos dar oportunidade. Fulano tem cara de ruim, não vamos dar. Vamos fechar a porta para esse, vamos deixar que Deus faz isso. Uma vez uma pessoa em Camboriú disse, eu não tiro uma pedrinha daqui para colocar aqui para te atrapalhar. E eu disse, sim, você falaria o meu nome numa mesa de oportunidades? Porque uma coisa é não tentar atrapalhar. Outra coisa é abrir a porta e oportunizar. Porque há uma competição muito grande. Eu sou melhor do que o Fábio, eu prego melhor que o Fábio prega melhor do que a Ruth. É aquela coisa que nós não estamos aqui para competir, nós não somos rivais. Nós somos irmãos. Fazemos todos parte do mesmo corpo. Se dói em você, tem que doer em mim. E, assim, no meio do itinerantismo brasileiro, há muito disso, há muita competição. Ninguém ajuda ninguém a chegar no lugar, ninguém indica ninguém abre portas para ninguém. Não, deixa que Deus abre. Deus abre, mas Ele usa você. Deus abre, mas Ele usa mim. E o que custa você dizer, olha, eu tenho uma agenda nessa data, mas eu vou te indicar uma pessoa. Eu sempre faço isso. Eu costumo indicar uma pregadora que é do Maranhão, aliás, ela é do Pará, morava no Maranhão e agora está em Santa Catarina. E ela é uma bênção. Eu digo assim, ela é mais crente do que eu, porque
eu creio que Deus quer levantar uma geração de pessoas que falem bem dos outros no lugar onde eles não estão. Falar bem de você aqui na sua frente é fácil. Outra coisa é o que eu falo de você na minha casa, para o meu marido e para as pessoas que eu conheço. Isso fala sobre caráter. E a gente não fala muito de caráter, porque caráter é uma coisa que fica escondida. É igual aquela doutrina de Jezabel. O que o povo fala sobre Jezabel? O espírito de Jezabel. Mas a Bíblia não fala do espírito de Jezabel, fala da doutrina. Doutrina remete a ensino. Ensino remete a caráter. E tudo vai do caráter. Se o meu caráter for bom, se os meus olhos forem bons, se os meus ouvidos forem bons, todo o meu corpo vai enxergar direito, andar direito, falar direito. Missionária Ruth Benigno, você sonha em pregar nos Gideões? De novo. Eu queria uma resposta mais... Então, não, eu sonho em pregar onde Deus preparar para eu pregar. Não, é um sonho, porque todos nós temos, poxa. Não, então... Já foi um sonho meu pregar. Eu preguei em 2018, 2019, lá na época do pastor... Na época do pastor Wesley. O Wesley que me colocou, o pastor Wesley. Eu amo a vida do pastor Wesley, né? E lamento mesmo a sua partida. Sim. E agora, depois da partida dele, eu não tenho mais expectativa de voltar a pregar lá, porque ele gostava de mim e daí ele me convidou, né? Então, tanto no Aviva Camboriú quanto no Gideões 2019. Então, eu creio que para chegar hoje a pregar nos Gideões, você precisa ter oportunidade para pegar na igreja, nos cultos, né? Culto de quinta-feira, culto de domingo, ter uma oportunidade. E eu não cheguei a ter essas oportunidades ainda. Você não teve nenhuma oportunidade. Você já está há quanto tempo lá? 3 anos. 3 anos, você não teve nenhuma oportunidade para nada, mesmo com a visibilidade fora que você está tendo. Então, eu já preguei para mulheres. Depois que eu comecei a participar dos podcasts, dos debates, Bicho, aí fechou. Se queimou. Se queimou. Vem aqui agora, já se queimou de novo. Então, assim, o povo fala hoje contra mim, porque ela é dos Gideões. Então, eu sou assembleiana de berço. Hoje eu congrego nesta igreja. Aprove a Deus que a gente fosse para lá. O Senhor tem nos mantido e nos sustentado lá. Eu só quero sair de lá quando Deus disser e for claro e específico, confirmando que é o momento de nós sairmos de lá. Enquanto não, se quiserem me humilhar, se quiserem me rejeitar, se quiserem fechar as portas, eu sei que quando Deus decidir abrir, ninguém vai fechar. Não, mas né? Deus abre então, assim, a porta. eu tenho o desejo? Tenho. Eu tenho o desejo de pregar em outras nações? Tenho. Quando eu tinha 13 anos, eu recebi uma palavra profética de que o Senhor me levaria... e nesse tempo, isso foi no ano 2000, nesse tempo eu nunca tinha visto na minha vida uma pessoa dizer isso. Deus vai te levar aos 4 cantos dessa terra. E eu sei que tem lugares que Deus já me levou com a minha voz. Tem pessoas que me procuram de outros países, da Suíça, dos Estados Unidos, de Portugal, dizem, irmão, eu sou edificado pelo que você prega. Então, eu não sei se Deus vai me levar em corpo ou se Deus vai me levar em voz, mas eu creio que Deus vai continuar fazendo. Quem começou a boa obra é fiel para completar. Então, ao longo do tempo, Ele vai nos aperfeiçoando. Eu tenho vontade de pregar lá muito... meu pai admira muito Gideões. Mas tu já cantou lá, que eu já vi tu cantando, quando tu era loira, né? Eu cantei agora, esse ano também eu cantei, mas assim, o meu pai, ele é contribuinte fiel dos Gideões. Eu sei que há algo que eu ainda quero fazer para o Senhor, para que os meus pais em vida vejam. E talvez isso seja uma das coisas, ir num outro país, pregar numa igreja onde meus pais assistem os cultos e admiram aquela igreja, porque assim, o sistema, o movimento, o que é interno, a gente às vezes não fala tanto assim, para as pessoas não serem feridas, né? Mas assim, você sabe que tem toda uma rejeição contra você em um ambiente que você vai. Você sabe quem te apoia, quem te rejeita, quem abre portas, quem tenta fechar, quem fala mal de ti, porque Deus traz tudo à tona. Já viu aquele caso da pessoa que vai falar mal de ti no WhatsApp e manda mensagem para ti mesmo? Já aconteceu comigo, já. Isso aí então, Deus sempre mostra, Deus sempre está arrancando as máscaras. Então, assim, eu vejo hoje pregadores... Mas a obra é de Deus, né? Claro, e a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de contar com a providência de Deus, com a apresentação de Deus, com o recurso de Deus. Eu sei que no tempo certo o Senhor fará. Tem coisas que eu não entendo hoje. Não entendo porque num congresso de mulheres a gente vai trazer o fulano lá de fora. Assim, que tem alguém legal aqui dentro, bom aqui dentro, que congrega aqui, e às vezes não valorizam, não respeitam. Trazer o de fora é legal, mas também porque não honrar com uma oportunidade, um dia, sei lá, um momento, uma manhã. Né? Pois é. Então, assim, eu já preguei ali para mulheres, já preguei na Manhã com Deus, já preguei em consagrações, mas não tive essa oportunidade. Não sei se talvez por eu ser mulher e as mulheres lá não costumar aparecer mais que os obreiros, né, os maridos. Então, assim, uma coisa eu sei, Deus tem um chamado específico para cada um. Deus usa meu esposo de uma maneira, Deus me usa de outra, Deus te usa de outra. E contando que o Senhor cresça e apareça, e tudo que a gente faz redunde em glória para Ele, tá bom demais. Tu ia falar aí muitos pregadores o quê? Mas aí eu te interrompi. Muitos pregadores, você estava aí, muitos pregadores e tal. Não lembro.
Não lembro. Meu filho se me interrompe. O pessoal fala, Fábio, só para explicar aqui, eu vou pedir até para fazer um corte. O povo diz que eu falo muito rápido. É por esses motivos. Não. Se não você é me por esse interromper... motivo. Você sempre falou rápido. É por esse motivo, Christian? É porque eu sempre Cadê fui. a câmera? Ele sabe que não é. Vem aqui, Escuta, Christian. não. Vem aqui, Christian, por favor. Vem aqui. Fique aí. Vem aqui, por favor. Vem aqui, pastor Christian. Vem aqui. Vem aqui. É por esse motivo que ela fala rápido ou ela sempre falou rápido? Também. É por também. esse... Mas também. Mas ela sempre falou rápido. Perdeu o fio da meada. Se ele dissesse o contrário. Olha aí, ó. Falou tudo Não. aí, já... Não, é assim, ó. Porque se alguém corta minha linha de raciocínio... Ó, o próprio pastor Marco Feliciano, uma vez, ele foi pregar na minha igreja. Enquanto ele pregava, uma pessoa estava indo servir água no púlpito. Ele parou e disse assim, eu só volto a pregar quando você parar de servir água. Por quê? Porque tira a minha linha de raciocínio. Você que faz você monta uma pregação expositiva, você busca memorizar ao máximo aquela mensagem. Você está pregando, um menino gritando no meio da igreja, alguém ali levantando e saindo. Você fica ali meio que, né, tem que buscar muito... Mas eu quase não interrompo, né? Eu interrompo... De vez em quando. Nesse caso, você me interrompeu, eu não sei mais o que era que eu estava falando, não. Né? A fala, mas, enfim... você falou algo muito bacana aqui que eu quero concluir com esse assunto. Você falou que tem uma pastora que se tatuou toda. Existe uma pastora toda tatuada aí? Não, então, o que eu falei foi o seguinte, tem pessoas que buscam radicalizar hoje, né, para dizer assim, Jesus vai me usar desta maneira. Por exemplo, a gente está vendo aí a André Surak, né? Isso aí não é o que eu estou falando, é o que ela mesma disse. Ela fez a fenda na língua, ela está tatuando o corpo todo, e ela disse, daqui a tantos anos eu vou abrir uma igreja porque eu quero pregar para gente diferente. Tá, mas para que eu pregue para gente diferente, eu não preciso me tornar igual a eles. Eu conheço, né, uma pastora que ela mesma disse que ela estava fazendo várias tatuagens no corpo e que Deus só quer o coração. Não, Deus te quer por completo. Ele quer corpo, alma e espírito. Tem um hino da harpa cristã, hino 5, que diz, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Então, se eu quero ofertar a Deus espírito, alma e corpo, eu preciso entender que eu posso ter sido a pior prostituta no passado. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, eu não posso dizer que eu vou voltar a me prostituir para ganhar as prostitutas. Eu vou entrar num bar, beber, me embriagar para ganhar os bêbados. Eu vou tatuar meu corpo para ganhar os tatuados. Eu vou fazer um movimento, porque é assim. Existem tantos movimentos, e se a gente olhar para a história da igreja, isso não existia. Eu vou fazer isso para ganhar isso. Não. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Davi, ele precisou mudar a sua forma de ser para agradar os outros? Não. E por que a gente está fazendo isso hoje? Mas a sua visão do cristão fazer tatuagem, você é contra? A Bíblia não fala nada específico sobre fazer tatuagens. Eu busco ver se traz glória ou não para o nome de Cristo. Na nossa primeira conversa eu falei sobre isso. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Vai trazer glória para o nome de Cristo? Vai causar escândalo? Vão falar de mim? Por exemplo, eu sou uma pessoa julgada, muito criticada, porque as pessoas ficam, não tem mais Bíblia para o novo casamento, você defende o novo casamento. Não, não defendo. Pelo contrário, jamais. Eu não defendo o novo casamento. E talvez hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá no passado, talvez eu não tivesse casado novamente. Mas eu não vejo Jesus dizendo para a samaritana, tu já teve 5 maridos, tu é uma mulher cheia de divórcio, então tu não pode pregar minha palavra. Não, pelo contrário. Cristo absorveu. Nós servimos um Deus que é cheio de misericórdia, que é bondoso, que se você fez algo na sua ignorância, ele não vai levar em conta o tempo da ignorância, e que ele perdoa. Ele perdoa pecados. Não existe um nível de pecado. O que Jesus não perdoa? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós precisamos começar a olhar para a nossa vida e ver que nós não somos quem nós éramos. Então, nós estamos melhorando, isso é para a glória de Deus. Então, assim, a tatuagem vai trazer glória para Cristo, beber vai trazer glória para Cristo, ouvir música de rock, igual tem pastores, né, que eu fui para um show de rock e tal, isso vai trazer glória para o nome de Cristo. Eu vou ganhar o mundo, eu vou ganhar o povo que está lá no rock, dançando rock, cantando rock. Tem que ver tudo isso. O fim do homem é gozar, se alegrar em Deus, gozar da presença de Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Nós precisamos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Qual é a finalidade, o fim principal do homem? Se alegrar em Cristo, fazer Cristo ser conhecido. Então eu preciso fazer todas as coisas pensando, Deus está se agradando? Como é que Deus está vendo? Essa minha conversa com você, hoje de manhã eu tive outro podcast, convidei a moça para fazer uma oração antes. Porque tudo que a gente está tratando nessa mesa tem o poder de falar com alguém de forma positiva ou negativa. E a gente precisa fazer tudo entendendo que o Senhor está aqui, Ele está ouvindo e nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos falando. Perfeito. Eu concordo contigo. A gente não vai ter um respaldo bíblico aqui para dizer a tatuagem é pecado, é condenável fazer tatuagem. Mas me causa uma estranheza um camarada ter se convertido, ter
sido levado ao ministério, se torna um pastor. Aí depois de pastor, o camarada lá vai fazer uma tatuagem. Depois Justamente. de tudo, depois da regeneração, depois da conversão, depois de ter sido levado ao ministério. É estranho. Pra que fazer uma tatuagem, né? Demais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Estou lendo aqui, Ruth Moreira, parece uma Eu tô vendo. Vou metralhadora. terminar o podcast. Acabou. A mulher tá me chamando de metralhadora, Fábio. É, a outra me mas vê depois, poxa. Na hora que eu tô Você conversando- estava vendo enquanto eu estava lhe Eu não respondendo. vejo, eu não E estava vejo vendo. nunca. Eu vou mostrar que você estava vendo. Gente, nós somos amigos. O Fábio é uma pessoa que nós amamos muito. Eu e o Christian vínhamos falando de você. Sim. Eu quero mais uma vez te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Eu quero ter, né, se Jesus não voltar logo em 2025, outras oportunidades de estar aqui com você. Eu gosto Você muito de sempre estar é aqui. bem-vinda, tanto você quanto o Christian. A gente já fez um podcast aqui com o casal. Muito bom mesmo, viu? Que eles falaram sobre casamento, divórcio, novo casamento. Pode procurar aí, missionária Sim. Ruth e Christian Benigno. Tá, Pois é. não, pastor Christian Benigno e missionária Ruth. Não, pastor Christian e missionária Ruth Benigno. Ah, tá aí, caça aí. É uma coisa aí, Meu tá Deus, que muito bom, prova. uma visão muito boa, um estudo bacana sobre o tema. Pois Viu? é. E estão convidados já para 2025 retornarem aqui, tá? Sim. Tô criando umas grades dentro do Eu Acredito Podcast. Se tu Muito quiser bom. um programa, uma grade dentro do Eu Acredito Eu Podcast quero. também. Já quero. Ô, Fábio, eu gosto muito de falar, né? Por muito tempo eu fui muito interrompida. Então, assim, o povo me chama de metralhadora, de tanta coisa, de matraca. Mas, assim, quem sabe, tudo que eu passei para chegar até aqui sou eu. Tem uma pessoa que o nome dela também é Ruth Salviana Almeida. É uma mestre, é uma mulher que escreveu vários livros, é uma mulher que está deixando também um legado para a sua geração. E ela falou para mim, eu preciso tirar um ano sabático, eu estou muito cansada. E isso está afetando também a forma de raciocinar. Então, assim, eu tenho uma forma de raciocínio que, se eu sou interrompida, eu passei por muitos sofrimentos severos. A Elizabeth Elliot, ela passou por situações de sofrimento muito forte e ela morreu com demência. Eu oro muito para que o Senhor cuide da minha mente, cuide da minha memória, cuide do meu coração. E Ele me dê saúde e vida. Vida com qualidade durante esses anos de vida que Ele me der na terra, para que eu deixe um legado, para que o nome dele seja glorificado, porque, como eu já falei da outra vez, vou repetir, teve uma pessoa que falou assim, você falou aquela frase no Fábio tão bonita, na segunda vez você não disse do mesmo jeito, mas eu vou dizer pela terceira vez, triunfo. Tu vai falar agora, porque a gente vai encerrar o podcast com essa palavra. Te interrompendo mais uma vez. Olha aí. Porque eu sou seu amigo. Triunfo não O é Juliano, não, tu vai encerrar agora. O Juliano tá mandando mensagem para eu encerrar já o podcast. Foi? Quem é Juliano? Ele aqui, o Léo não veio hoje. O Léo aí não veio ficou hoje, o né? Juliano. Aí A mandou gente o vai adversário. encerrar. Missionária Ruth, o mundo está de olho em você através daquela câmera, esperando uma mensagem. Qual seria a mensagem que você transmitiria? Essa mensagem que eu guardo comigo, vou carregá-la até o fim dos meus dias. Triunfo não é ausência de batalhas. Quando os soldados voltavam de uma guerra, eles voltavam em triunfo. Porém, alguns voltavam sem um braço, sem um olho, sem uma perna, mas voltavam vivos. E naquele grande dia, no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as suas tropas e nós estaremos lá. Alguns feridos, machucados, rejeitados, porta fechada, igreja contra, pessoas se levantando contra, mas finalmente eles estarão lá. E como diz o hino da nossa harpa cristã, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Tem pessoas que nós amamos que já partiram, já estão dormindo com o Senhor, pastor Wesley, né? E assim, ficou muito forte na minha mente a partida repentina do pastor Wesley. Nós estávamos em Teresina. E aí viemos às pressas, né, para participar do velório. E a gente mora ali praticamente vizinho a ele, né? A gente mora aqui, o pai dele aqui e ele mais à frente. Então, assim, foi um choque para toda a igreja, para toda a cidade. E tem pessoas importantes na nossa vida que hoje só nos deixaram saudade. Até essas pessoas que você abomina, rejeita, critica, um dia talvez elas deixaram saudade. Então, se nós pudermos, com todas as forças que nós pudermos e tivermos, vamos abraçar, vamos orar, vamos apoiar, porque o Senhor está com os olhos voltados para nós. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória e a colheita é maior do que a plantação. Tudo o que eu quero receber de você, eu tenho que fazer a você primeiro. E como é prova disso, você pode fazer uma oferta para a minha vida, me dando primeiro para depois eu lhe oferecer. Gente, obrigada, Deus pastor. abençoe, Deus abençoe. Foi bonito hoje, foi bonito também no segundo, mas o primeiro foi mais bonito, Foi porque forte. você chorou. Eu não vou chorar, eu estou agora antifrágil. Missionária Ruth, muito obrigado por mais uma vez vir Eu que aqui agradeço. compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua Amém. vida. Pastor Christian, obrigado pela companhia aí. Gratidão por tudo. Esse foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal e ainda não conhecia, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like. O nosso propósito é chegarmos a 200 mil inscritos
antes de 2025. E você pode fazer parte disso, se inscrevendo, compartilhando, fazendo esse podcast alcançar mais pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Às 19 horas estaremos aqui de volta ao vivo com o pastor Léo Fagundes do estado do Goiás, pastor de uma igreja nova que nasceu recente no Goiás, e ele tem muita coisa boa de Deus aqui também para compartilhar conosco, que você já é convidado às 19 horas, está conosco. Valeu TV Fusão, valeu Juliano, valeu Albernaz, valeu América Park, vocês, todos os telespectadores que fazem esse podcast acontecer, muito obrigado, até mais. Acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.